Vamos com mais um Maverickcast. Eu sou o Maverick de Abreu, sou o barman, sou poeta nas horas vagas e tenho ascendência francesa. Eu não tenho, né? Mas nosso convidado aí, super especial, o cara pediram tanto esse cara que eu enchi o saco dele, né? Essa é a verdade, mas arrumamos aí uma brecha na agenda depois de pagamentos de milhões, tá? Uma bolsa cara. Trouxemos Caio Bonot. Você que tem dúvida como se escreve esse nome, né? Chique, Bonot. Aprendi agora. Caio Bonot, o palco é seu, se apresenta para quem não te conhece, fala o que você quiser, cara. Primeiro é uma honra ter você aqui, viu, cara? Não falo que não demorou, né, e nem adiantou. Como diz Gandalf, né, um mago chega na hora que tem que chegar. Então vai lá, conta aí quem é você para esse público. Boa, prazer. Meu nome é Caio Bonot, como você falou. Tem muitas pessoas que têm a dúvida de como falar meu nome, mas não tem problema nenhum. Eu não fico incomodado quando erram o meu nome, porque, afinal de contas, não é um nome brasileiro, então não acho que é obrigação de ninguém saber falar, né? Eu já trabalho com coquetelaria faz 17 anos, mais ou menos. Trabalhei um tempo com coquetel, depois trabalhei um pouco no salão, aquelas coisas que a gente vai fazendo porque precisa pagar conta e tal. E depois de alguns anos, 5 anos, 6 anos mais ou menos, eu comecei a trabalhar com coquetelaria mesmo, de fato, em Vitória, no Espírito Santo com o Perdigão, com o Rodrigo Faria. E daí foi ali que eu comecei a entender mais sobre coquetel, coquetelaria clássica, sobre organização de bar e tal. E daí, nesse tempo, eu fui trabalhando ali, comecei a me envolver com essas ideias de coquetelaria brasileira, no Mentes Brilhantes ali, um monte de gente falando sobre coquetelaria brasileira. Eu fui buscar entender o que era uma coquetelaria brasileira e o que eram ingredientes brasileiros. E daí, nessa busca, eu comecei a ver que nenhum dos ingredientes que a gente usava de fato eram ingredientes brasileiros, né? Manga, coco, limão, jaca. Então, isso me fez buscar o que era realmente nosso, né? E daí, nisso, eu vim morar em Ubatuba, né? Um lugar que eu já frequento desde muito novo. Tem muitas pessoas que acham que eu até sou daqui e tal, mas eu comecei a morar aqui e agora já faz praticamente 11, quase 12 anos morando aqui. E daí eu comecei a fazer essa busca por ingredientes regionais, ingredientes de Mata Atlântica, entender o que era nosso, e daí entender um pouco sobre a cultura caiçara e aplicar tudo isso dentro do meu trabalho, né? Hoje eu tenho a Barbu, que é uma empresa que, na verdade, a gente não se define. A gente já teve o bar fixo, hoje a gente trabalha com consultoria, eventos, mas a gente tem muito esse foco sempre com ingredientes de Mata Atlântica, independente do que a gente vem fazendo, né? Então, hoje, cada vez mais, eu me enxergo mais como busco pelo caminho de ser um socioeducador ambiental, um tema voltado principalmente a ingredientes de Mata Atlântica, mas lógico que a coquetelaria foi o que me trouxe tudo isso. Hoje é meu principal fonte de renda, e daí hoje a gente trabalha principalmente dando consultoria, né? O que mais move a Barbu hoje, né? A Barbu é a empresa que hoje eu tenho junto com a minha sócia, que é a Thaís Tatu, né? A Thaís trabalha com cozinha, trabalhou muitos anos com cozinha, trabalha com bar também, manda muito desde a criação do coquetel, como na organização do bar, parte de documentos que precisa criar, tudo para uma consultoria. Então a gente se completa nisso, né? E a gente hoje está fazendo todo esse trabalho assim, e agora a gente até inclusive pegou uma casa em Paraty, que vai ser uma casa para também estar pesquisando sobre ingredientes de Mata Atlântica, sobre tudo isso que envolve esse bioma que é muito grande, muito rico, né? Mas hoje ainda é muito pouco explorado, né? Hoje a gente vê, inclusive, bartenders de São Paulo, que parece ter um fetiche muito grande pela ideia de Amazônia, sem nunca ter pisado na Amazônia, mas às vezes não sabe que perto deles tem um bioma muito rico, que é a Mata Atlântica, e também precisa ser muito cuidado, né? Porque a Mata Atlântica está muito devastada, né? Hoje eu moro em Ubatuba, que é a cidade que tem a maior faixa de Mata Atlântica do Brasil, que são 80%. Mas mesmo em Ubatuba, que tem esse terreno
que tem essa parte que é mais difícil, né, por causa dos morros e tal, e muito colado ali com a Serra do Mar. A gente tem essa questão da especulação imobiliária, a cidade vai diminuindo de espaço, a gente tem várias comunidades tradicionais que são afetadas aqui, como os quilombolas, como as comunidades tradicionais caiçaras, as aldeias e os povos indígenas que são... Eles, na verdade, não são nativos daqui, né? Porque os tupinambás que eram daqui foram todos executados, mas os guaranis que foram remanejados para cá, hoje sofrem uma questão muito difícil também de território, de precisar estar sempre cuidando do território dele para não ser invadido, para não ser tomado, tal. Então, eu acredito que a coquetelaria me trouxe esse olhar para a Mata Atlântica, mas hoje eu tenho a Mata Atlântica acima até da coquetelaria na minha vida, sim, que eu acredito que esse trabalho que a gente precisa fazer é um trabalho muito urgente, né? É uma visão muito necessária que a gente precisa ter para esses povos, para a mata, para os ingredientes. Eu acredito que a coquetelaria pode ser uma forma da gente conseguir trazer um pouco de visibilidade para isso, também um pouco da conservação desse bioma, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem muitas vezes que a gente quer conservar e a gente acaba degradando o bioma, sabe? Sem saber como fazer isso. Interessantíssimo, né, cara? Você já falou coisa aqui, já deu leque pra gente conversar 5 horas, né? Primeira coisa, assim... Primeiro, vamos, eu gosto de fazer as referências. Você é o segundo seguido que fala do Perdigão, cara. Quem falou foi o Diogro, né? O Diogro passou aqui, falou muito bem de você, inclusive, e falou do Perdigão que começou. Vou ter que chamar o Perdigão aqui, pô. O cara é o mestre dos mestres, é isso mesmo, né? Cara, o Perdigão né? Eu acho que o Perdigão tem outras pessoas que são muito boas também, que eu acho que... Eu não sei se... tipo, o Rafael Webert, ele, por exemplo, eu acho que ele já tinha um corre ali na Itália e tal, mas eu lembro que a gente trabalhou com o Perdigão e ali com o Perdigão acredito que ele expandiu e depois ele veio para São Paulo e tal, e entrou no grupo do Mocotó, né? E daí tá aí hoje, conhecidaço pra caramba também. E daí tem vários outros caras aí também que são muito bons, que é o PG, né, que é foda no Flare, que também trabalhou, não sei se o PG tá em São Paulo, mas ele trabalhou também em São Paulo. E a coquetelaria no Espírito Santo também tá super evoluída e crescendo demais, né? A última vez que eu fui lá, eu fui fazer um workshop sobre punks e, meu, tava cheio, a galera super interessada. Eu fui em vários lugares beber, a galera fazendo um trampo massa. E rolou um campeonato agora esses dias ali e tal. E parece que a galera se deu super bem e tudo isso tem muito a mão do Perdigão, cara. O Perdigão é um cara super metódico ali com o bar, ele é super encanado ali e tal. E quando eu comecei a trabalhar com ele, o Diogo já tinha trabalhado nesse bar e depois ele tinha voltado. Eu acho que o Diogo foi para abrir o bar e depois acabou voltando para São Paulo. E daí eu ouvi falar muito de Diogão, até conhecer o Diogão. Quando eu conheci ele em São Paulo, eu já tinha ouvido falar muito dele. E nesse bar, cara, eu fui para trabalhar como auxiliar de bar, alguma coisa assim, quando o Perdigão estava de férias, não, licença porque tinha nascido o filho dele. Aí quando o Perdigão voltou, a galera me achou agilizado e tal, e fizeram uma proposta para mim ficar. Mas assim, na época eu ia ganhar, sei lá, R$700, R$800 no bar de auxiliar, e eu ia ganhar, tipo, no salão 3 com, 2.500, sei lá. Daí eu fui pro salão, trabalhar de garçom. Só que nisso, eu lembro que eu peguei um documento, peguei, tipo, o cardápio do bar, levei para casa e eu separei todas as receitas em ml e CL. E daí eu passei e pedi pro Perdigão me passar tudo para mim estudar em casa e tal. E daí o Perdigão ficou super animado, assim, de, tipo, a dedicação que eu tinha dado, mesmo sem eu ter ido trabalhar para o bar, para me entender mais sobre o bar, para me vender e aprender um pouco mais. E daí ele foi me ensinando muita coisa, foi dando várias bebidas para mim provar no final da noite.
Eu lembro que a primeira vez que ele me deu um Negroni, eu achei uma merda. Eu achei horrível. Eu falei, mano, como alguém paga pra tomar um negócio desse, mano? Eu Pelo acho amor que de Deus, cara. todo bartender passou por isso, né, cara? Tipo, a É, primeira. ele me pagou um negócio super empolgado, achando que eu ia adorar, eu odiei. E, e daí, tipo, foi isso. Daí ele gostou muito da minha dedicação, então ele foi me dando muita coisa pra me provar e tal. Aí teve uma vez que eu fui passar um Réveillon e eu tava de férias, de folga no dia 31. Eu fui para uma cidade, eu achei que ia ter ônibus para voltar no outro dia de manhã, não tinha, só ia ter o ônibus de noite. Eu cheguei atrasado e fui mandado embora. Daí, cara, nessa que eu fui mandado embora, o ex-gerente da casa, que é um cara que também que me ajudou muito na minha formação como profissional, que é o Cabelo, o Ricardo, de também que hoje mora em Vitória, super conhecido em Vitória, referência lá de atendimento. O Cabelo trabalha com atendimento, mas ele também manjava muito de bar, né? Já tinha esse conhecimento de bar. E ele saiu de lá e arrumou um trampo num restaurante mexicano para ficar no bar. E disso, quando eu fui mandado embora, eu lembro de eu sair, de eu estar saindo do restaurante, tinha acabado de mandar embora, ele estava entrando no restaurante, eu falei, não, vamos dar um rolê aí num outro bar aí, tomar uma, que eu fui mandado embora. Ele me deu um abraço mó feliz, pô, que bom que você foi mandado embora. Eu falei, mano, você tá louco? Que bom que eu fui mandado embora, como? Eu tenho que pagar aluguel, doido. Daí ele falou, não, eu tô precisando de alguém para ir pro bar, ficar no meu lugar, para mim cuidar do salão e tal. E daí eu fui para esse bar mexicano, que foi muito interessante, porque eu pude pegar tudo que eu aprendi com o Perdigão e tudo que o Perdigão vinha aprendendo e aplicando e colocar nesse bar, né? Eu lembro que na época a gente fazia várias doideiras de teste, assim, a gente pegava umas garrafas de tequila e colocava com a tequila, colocava tipo capim santo dentro, fechava a tampa e colocava ela tipo não totalmente fechada, mas colocava ela no banho-maria, tipo um solvide tupiniquim, tá ligado? A gente fazendo várias técnicas doidas. E daí foi coisas que eu fui aprendendo muito. Na época, quando eu trabalhei com o Perdigão, ele usava muito xarope industrial. E daí foi naquela troca ali de parar de usar o industrial e começar a fazer o artesanal, antes da galera endoidar no artesanal também, porque daí a galera depois endoidou do artesanal e parece que agora alguns estão tomando um pouco mais de consciência e outros. Parece que a galera, quando é mais nova, se perde muito, né? Nessa ideia de querer criar umas coisas muito difíceis, né? E daí foi nisso que eu comecei a trabalhar com o Perdigão e eu conheci o Perdigão, mas o Perdigão, tipo assim, eu tô falando de uma galera aqui que a galera toda conhece, porque a galera tem muito foco em São Paulo, mas se a gente for falar agora da galera do Espírito Santo, pô, toda a galera que trabalhou com o Perdigão ali, eu nem vou começar a citar aqui, porque tem muita gente, eu vou esquecer muitos, mas tem muita gente fazendo um trampo massa e teve outras galera de São Paulo que também foi para agora para o Espírito Santo, também que está dando uma força a mais na coquetelaria lá, por exemplo, o Emanuel, O que é irmão do Manuel, que era Borracha. do Tantan, eu conheci ele, E depois ele foi pra lá, verdade. Eu fui beber com o Emanuel, gostei dele pra caramba. Quando eu voltei lá pra conversar com a galera, falaram, ele tá no Espírito Santo. Eu até falei, nossa, Espírito Santo tá virando um polo de coquetelaria, e tá, né, cara? tá. E ele faz um trampo lindo, né? Ele tem um trampo massa. E daí eu achei que é muito legal ele ter chegado lá, porque o que acontece? Com ele e outras pessoas indo, a gente também consegue tirar um pouco, não que o Perdigão não precise ter o foco no Perdigão, mas o que acontece quando a gente vai, muitas pessoas saindo de uma referência de uma pessoa só, às vezes, não que seja ruim, ele fez tudo o que tinha que ser feito, mas agora tendo outras pessoas, e lógico que as pessoas dali também podem sair para São Paulo e fazer outras coisas, mas eles podem ter, começam a ter outras referências, né? Isso vai enriquecer a cena ainda mais. Aqui em Ubatuba, por exemplo, eu acredito que a maioria das pessoas me tem como referência, né? Tipo, a gente tem o Patrick aqui hoje, que o Patrick já foi chefe do Dom, trabalhou com... Como é que é o nome? Ele trabalhou num bar muito foda com o Marquinho Félix também, que era bem referência, assim, que eu não vou lembrar agora. Mas ele trabalhou junto com o Sierra, com o saudoso Sierra, com uma galera ali que ele trabalhou junto. E o Patrick é sensacional. Só que, assim, o que eu vejo é que, assim, o Patrick tinha uma identidade de coquetelaria muito forte, que era uma coquetelaria... Talvez nem era tanto a identidade... Ele já tinha uma identidade dele que ele apresentava nos campeonatos. No Dom, a identidade não era tanta dele, mas já era uma coisa mesclada dele com o Ponce, né? Que tinha sido o último chefe de bar antes dele.
E depois, quando ele veio para trabalhar em Ubatuba, ele veio para passar, porque ele tinha comprado uma Kombi, decidiu sair de São Paulo para conhecer os biomas e tal. Decidiu passar para trabalhar aqui. E ele começou a trabalhar num bar que eu tava, que era o Jundu, né? O Jundu Praia Bar. Que eu era chefe de bar. Então veio ele, veio o Big, e daí eu chamei mais o Tiagão, que hoje está no Balela em São José dos Campos, para trabalharem comigo. Só que nisso aí, o que acontece? Eu tinha machucado o joelho, fiquei de licença, e daí aquelas coisas que o patrão fica, que fala para você, deixa o dinheiro, vou pagar um pouco para você por fora aqui, depois a gente vai ajeitar e tal. E nesse meio tempo eu me machuquei, e daí o meu patrão teve que ficar pagando R$ 1.000 fora da carteira. Daí deu alguns meses, ele parou de me pagar, começou a me enrolar e tal. E daí eu entrei numa treta com esse patrão e acabei saindo fora. Fui ser chefe de outro bar em Ubatuba, que foi muito bom, porque esse outro bar também começou a crescer, ser mais um outro lugar de coquetelaria. E o Patrick assumiu ali, né? E daí nessa que o Patrick assumiu, a casa já tinha muito a minha identidade. Muito ingrediente de Mata Atlântica, muito, o drink. E não só a minha identidade, mas eu acho que é uma identidade que era bar de praia, uma identidade que o bar de praia pede, né? Que era uma identidade que ia um pouco para uma ideia tiqui, tropical, né? E às vezes eu tento usar um pouco de elementos também de Mata, não só de Mata Atlântica, mas de cultura caiçara, um mexedorzinho de passarinho, as coisas que a gente encontra em loja de artesanatos assim. Muitas dessas ideias, às vezes, eu não consigo colocar em prática, porque às vezes os donos dos bares não estão afim de participar disso, né? Então, sempre nos meus eventos, hoje da Barbu, e quando eu tinha o bar, eu pude fazer bastante isso, né? E daí, hoje a gente tem o Patrick, que é uma referência aqui também. Só que daí eu acho que é isso, ele segue muito uma identidade minha, né? E daí aqui também a gente está tendo várias pessoas que estão aparecendo. Então agora o Big, que vai ser chefe de bar de um novo bar, que começou a trabalhar com a gente ali, né? Que no Jundu, o Cris, que está se destacando muito, a Thaís, que hoje é minha sócia, que ela já trabalhou comigo, hoje ela é minha sócia, e tem as criações dela e a visão dela dentro do bar. O Jeff, que hoje tem o Bar Referência, que também faz uma coquetelaria que hoje ele já segue uma linha da cara dele e tal, que não vai muito para o que eu tenho. Mas essas pessoas também conseguem ir mais do que a galera do Espírito Santo para São Paulo, para ter novas referências, né? Só que eu acho interessante. Então, para mim, assim, aqui em Ubatuba, o Patrick hoje entrando para dar consultoria, até ele me ligou, achei massa dele ter essa preocupação de falar comigo, pô, você me dá consultoria aqui, então eu quero conversar com você, para a gente ver essas questões de preço e tudo, mas também, tipo, não acho legal de coração de que ele esteja aparecendo, porque eu acho que ele não está roubando espaço meu, mas a gente vai criar novos espaços, e tem muito bar que precisa de consultoria, só que a galera não entende isso, a consultoria pode entrar para diferentes bares diferentes, de tamanhos diferentes e tal, né? Então, eu acho que o Patrick está vindo para agregar isso, e eu acho que, tipo assim, já tentei trazer outros bartenders para trabalhar aqui como chefe de bar, sempre tem gente precisando aqui, então, assim, eu acho interessante que venham pessoas com visões diferentes para somar e para agregar, né, na visão de coquetelaria da cidade. Assim. Legal. Eu não vou ser polêmico, geralmente as pessoas falam que eu sou muito polêmico. Mas se eu fosse falar Pode ser. É que se eu falar uma coisa de Ubatuba, cara, pode ser que eu atrapalhe toda a cena aí, viu? Porque eu tive uma experiência em Ubatuba, cara. Eu posso falar mesmo? Pode, por favor. Ó, isso daí aconteceu há quase 20 anos atrás. Eu tive uma experiência aí, cara. Quem me conhece, quem é mais próximo, minha família, né? Namorada, quem é mais amigos próximos, sabe disso. Eu tive uma experiência aí sobrenatural, cara, em Ubatuba. Mais precisamente na região da praia de Perequeaçu. Então eu tive uma experiência bem, não vou contar aqui não é um podcast sobre histórias folclóricas, eu tive uma experiência sobrenatural, foi tão traumatizante pra mim, cara, que se você me der uma casa em Ubatuba eu vendo, mas não moro não. Então foi um negócio muito doido, assim, tipo, de não... Sabe quando você tem aquela experiência que você fala assim, não tem como dizer que não foi? Mas assim, só de curiosidade, você nunca viu umas paradas meio sobrenatural por aí, não? Cara, eu ainda não,
Mas eu não desacredito, eu acho que esse é um lugar muito forte, né? Tem várias questões aqui, né? Já teve muita questão de OVNI, essas questões. Aqui tem muita questão de ter muita. Aqui é um cemitério indígena, né? Então, tipo, e não um cemitério indígena de pessoas, mas de uma população indígena inteira, né? Então, aqui se fala muito da maldição de Cunhambebe, que era o líder Morubixaba, né? Que era um. O Morubixaba é o que a gente. É que eles falam muito sobre o cacique, né? Hoje, assim, de uma forma geral. Mas o Morubixaba era o líder espiritual e guerreiro dos Tupinambás, né? Então o Cunhambebe era o maior deles e tal, era o da época, né? Quando teve isso, né? E teve essa questão entre os o Padre Anchieta, o da Nóbrega, o Manuel da Nóbrega, que eram. Esqueci como é que eles eram, os missionários, assim, que eram. É que eles catequizavam, né, os índios, né, fazer essa... Mas eu não sei o nome direito, assim, né, da linha que eles seguiam lá, né? Depois talvez eu lembre aqui. Jesuítas? Jesuítas, isso. Eles eram jesuítas, e daí tem a Paz de Peroígue, que é um feriado que é comemorado aqui, que foi quando os portugueses eram aliados dos tupinambás e os tupiniquins eram aliados dos franceses. Os portugueses já faziam isso muito na África, em vários lugares, de se aliar a algum grupo, fazer com que ele caçasse os outros como escravo, como mão de obra. E depois, quando esses grupos acabavam, ele escravizava o próprio grupo e depois não eram negros e, enfim, né? A ganância sem fim do homem branco europeu. E daí, aqui tem essa história, né, entre que era da paz de Peroígue, que eles negociaram uma paz, e depois, quando o povo daqui estava doente, por causa do contato com os portugueses atacaram e dizimaram o povo que existia aqui, né? Então, aqui é um imenso cemitério indígena, né? Isso daí não tem como... Então, para quem tem um pouco de sensibilidade, saiba que vai para aí, vai sentir umas vibrações aí, cara. E assim, foi uma coisa foi única, tá? Eu não tive outros episódios, eu não sou o cara, não sou o Chico Xavier da coquetelaria não, tá, gente? Só pra, bom, né? Mas foi bem, achei bacana pontuar. E já falando de polêmica, já que você gostou de entrar, né, das polêmicas, você falou de consultoria, você presta consultoria e tal. A gente vê muito hoje os chamados consultor de Instagram, né? A maioria dos bartenders você vai estar lá, tá? Eu até brinco, né? Quando eu começo. Estamos com mais uma Mavericast, sou barman, sou consultor. Eu sempre falo coisas que eu não sou, né? É só o barman que eu sou de vez em quando. Mas como que você vê esses consultores que você sabe que não tem o background, tá? Só para dar um pano de fundo, o consultor ele tem que ter muita experiência, ele tem que ter tomado muita paulada, ele tem que ter visto muita coisa errada, muita coisa certa para poder passar isso com segurança. Não é só fazer um curso que você vira consultor. Isso daí, pô, você aprende por aí. Como que você vê esse cenário da consultoria dos bares? Se tá legal, se você acha que a galera tá dando uma viajada, igual deu num xarope artesanal aí, chegou a perder a mão. O que você acha aí da consultoria atual aí, dos bartenders consultores de Instagram? Cara, eu acho um problema, né? Eu tô, na verdade, aprendendo a vender a minha consultoria para, assim, para conseguir mostrar para o dono do bar quando isso vai retornar para ele, que ele confie em mim e que ele entenda que isso é necessário. Por quê, cara? Porque eu vejo que o consultor, aqui na área não tem tanto, mas já teve muitos bartenders que tipo, falaram, não, me contrata que beleza, eu vou desenhar o bar para você. E daí você vai ver, o cara fez uma tina de 25 quilos de gelo. Tipo, para o cara usar ali na mão, não para guardar cerveja, sabe? Para usar ali. Então, tipo assim, e vejo algumas coisas assim, bizarras, assim. E daí isso faz com que eu acho que o dono do bar perca a credibilidade com outras pessoas que são boas, mas eu acho que isso a gente vive na nossa área há muito tempo. Tipo, você faz um evento bom e fala, pô, mas tem um cara que cobra R$ 80. Então, assim, eu quero cobrar 1.000, como eu vou fazer para o cara entender que meu evento vale 1.000? Hoje, minha preocupação é essa. Eu já fiquei reclamando muito de bartender ruim, de consultor ruim, de não sei o que ruim, mas hoje eu entendi que essa galera ruim vai existir, tá ligado? E a gente tem que entender como que a gente vai fazer o nosso trabalho bom
como a gente vai vender ele e mostrar que ele é bom. Se você consegue fazer isso, o ruim acaba até te ajudando, né? Se você consegue fazer isso, você consegue se diferenciar, né? Sim, e daí não vira um problema, né? Eu acho que daí, tipo assim, só que isso é uma coisa que eu tô tentando aprender como fazer. Então, assim, agora, inclusive essa semana, a gente vai fazer uma consultoria que vai ser um pouco mais completa, porque muitas vezes as pessoas acham, também não entendem o papel do consultor. Qual que é o papel do consultor? Chegar aqui e fazer uma carta de drinks? Beleza, eu faço, mas e aí, essa carta de drinks eu vou conseguir. Eu acho que tem que ver várias outras coisas, ver o custo, ver a agilidade, né? Ver se a equipe está pronta para fazer isso. Então, acho que tem uma série de coisas que a gente precisa ver para entender isso e fazer com que a carta seja boa ou que seja rentável. Então, só que a gente também não perde trabalho. Se o cara chegar, cara, eu quero que você faça uma carta e só faça a execução da galera, eu faço, explico para ele que às vezes isso não pode não ser o melhor caminho, porque a gente precisa entender várias coisas. Porque tem cara que quer que você faça isso e não quer nem que você faça a ficha técnica. Daí ele olha o preço dele de cabeça, joga lá, então ele não vê que ele precisa saber da ficha técnica para ele saber aonde que ele vai colocar o coquetel que vai vender mais, qual que ele quer vender mais, aonde que, sabe? Então, assim, hoje é isso. Então, hoje, assim, eu acho que tem muita gente que está acreditando nisso, eu acho que a galera está entrando achando que é um glamour, igual o do mixologista, sabe? De tipo assim, para mim, ou até hoje, eu me apresento como bartender. Inclusive, eu tenho conversado isso com a minha sócia, inclusive falei até com a minha psicóloga dessa questão de tipo, que eu acho que às vezes eu me amarro demais com a questão de eu ser um bartender. Então, eu acho que isso me trava um pouco, sabe? Nas possibilidades que eu tenho na vida. Porque, assim, é isso. Hoje eu acho que eu posso me apresentar como consultor, e às vezes posso dar uma aula sobre ingredientes da Mata Atlântica sem falar que eu trabalho com bar. Porque eu também quero chegar no público que é criança, quero chegar, sabe? Eu quero chegar na galera entender na necessidade de usar Mata Atlântica, de usar punks e tudo isso. Então, às vezes, se eu falar só para bartender, isso me limita, sabe? Então, assim, hoje, eu acho que, por exemplo, que nem consultor, às vezes virou também um glamour. E hoje assim, eu não quero usar disso, mas eu preciso falar nisso na minha profissão de ser consultor, que hoje, quando eu falo sobre bartender, a galera também me olha como, tipo assim, então esse cara vai fazer para mim drink. Então, acho que a gente tem que também se apresentar como consultor, como mentor, para ver que, assim, não, a gente leva mais do que drink. Mas sem fazer com que isso vire, tipo, um glamour ou uma coisa chata, igual ficou virar mixologista, sabe? Porque daí a galera colocava um suspensório e virava mixologista. Tipo, não estava preocupado em limpar uma geladeira, mas estava preocupado em criar um drink. Então, acho que a gente pulou muita etapa e a galera segue pulando etapa. Só que daí, tipo assim, pode ser gente que queira me escutar aqui, pode ter gente que tá aqui, ó, cagando. Mas daí eu acho que vai de cada um saber o que quer fazer, se posicionar e tal. Hoje eu também já não me preocupo mais muito com isso. Eu acho que muito tempo eu fiquei aqui nessa conversa de bartender e pensando, mas a galera empobrece a categoria e tá. Eu acho que o que empobrece a categoria é a gente ficar perdendo tempo com coisas que às vezes a gente não tem que perder, sabe? Então, assim, eu acho que eu me afastar de São Paulo é uma coisa que, tipo assim, toda vez que eu vou para São Paulo, eu noto que a galera de São Paulo tá sempre nesse debate de, que pessoa faz isso, o outro faz aquilo, que o trabalho do outro é cagado, que o trabalho daquele é cagado. E aqui em Ubatuba eu sinto que tem uma parada massa, que a galera todo mundo meio que se ajuda e se respeita, tá ligado? Todo mundo gosta do trampo um do outro, tendo as suas diferenças e ok, tal, de jeito de pensar, de jeito de atuar e tá tudo certo. E hoje eu vejo que, assim, uma das coisas que me impulsionou e eu acho que me fez eu ter um diferencial no meu trabalho é a questão de eu não lidar muito com bartender, saca? Eu lidar com o produtor, com o chefe de cozinha, com a tiazinha da feira, e foi aí que eu aprendi que meu trabalho mudou, sabe? E que daí, hoje em dia, eu vejo que, tipo, por exemplo, igual a gente citou aquela questão de, às vezes, ficar o ingrediente, de tipo, antigamente eu via que a galera fazia Blood Mary, que a galera entrou numa brisa de fazer o suco de tomate, parecia que os bartenders concorriam para ver quem fazia o suco de tomate mais difícil. O meu eu tiro a pele, o meu eu tiro a semente.
E daí eu não tinha um forno para fazer aqui legal, tal, e não era nem era fã de Blood Mary. E daí sempre falei, porra, eu vou fazer. A minha ex sempre me pedia, pô, faz um Blood Mary pra mim. Eu sempre falava, porra, trampo do caralho, tirar pele, semente. E daí uma vez eu vi a receita da Michelle Rossi, e eu gosto muito do trabalho dela, assim, então, cara, eu vi uma receita dela e achei muito simples a receita dela. Que ela cozinhava o tomate com algumas especiarias ali, batia e coava, mano. E daí eu falei, porra, mano, dá pra fazer assim, mano? Tá de sacanagem. Daí eu fiz, ficou bom pra caramba. Eu falei, pô, mano, por que a galera fica tirando semente, mano? Por que a galera fica tirando pele, mano? Será que faz tanta diferença mesmo assim? Ah, tá, a pele vai trazer um pouco mais de acidez, a semente talvez vai bater um pouco, dar um pouquinho, mas será que o cliente dele tem um paladar suficiente para entender isso? Será que ele tem um paladar suficiente para entender isso? Ou ele leu em alguma coisa e alguém falou isso para ele? Cara, Sabe? isso foi uma coisa que me fez mudar como profissional, cara. É questionar aonde a pessoa aprendeu essa informação que ela tá replicando. Eu sempre questionava. Quando eu via um bartender ou um profissional aí da área fazendo uma coisa que eu duvidava um pouco, achava, tipo, por quê? Eu perguntava, aonde você aprendeu isso, né? E sempre a pessoa tinha aquele bug, né? É um que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, mas não tem realmente uma escola, né, de aprendizagem para coquetelaria. Acho que está se formando isso mais agora mesmo, né? Sim, e eu acho que assim, ó, por exemplo, eu tenho uma que eu acho que é bem polêmica aqui, ó. E assim, e isso é uma informação que eu tirei, tipo assim, não é, eu acho que não tem nada de científico aqui, mas eu acho que são questões de visão minha e análises, assim, de trabalho, né? Tem uma coisa que vários bartenders fazem, e bartenders que eu sou fã e fazem também, que é bater no hortelã, para despertar o aroma, saca? Mesmo quando você vai jogar ele dentro, vamos dizer, no morrito. Eu acho, para mim, não tem necessidade. Por quê? Porque eu acho que quando você joga ele dentro do morrito, vai mexer mesmo que você numa série, que você mexe ele com a colher ali, com o xarope, aqueles aromas ali que saíram na sua mão, eles vão estar soltando ali dentro do copo. Então, eu acho que quando você tira ele na sua mão, o que já está dando cheiro na sua mão já deixou de dar cheiro no copo. Quando às vezes falar, dou um tapa para deixar do lado do canudo, eu acho que é muito mais o show, cara, de dar o tapa, do cliente perguntar, por que você dá tapa? Porque quando você tá arrumando ele, colocando ele do lado do canudo, ele já tá soltando, mano. E daí eu acho que ninguém para pensar nisso. Todo mundo tá dando tapa em hortelã e até hoje, tá ligado? Eu vou ter que entrar nesse assunto, por mais que eu não goste, que eu sempre entro, né? Eu fui para Cuba justamente por causa do morrito, que ninguém sabia aqui no Brasil explicar para mim porque ia 10 folhas de hortelã. Aí eu falei, meu, quer saber? Eu vou lá na fonte mesmo. E tomei um choque quando eu chego na Bodeguita Dermédio e eles não destacam a folha, eles colocam o ramo todo, né? Aí foi um choque que eu falei, pô, lá sempre tem a briga, 8 folhas, 10 folhas, 12 folhas, 15 folhas. E chega lá os caras, não, nem conta a folha, a gente põe o ramo, né? E a desculpa, a justificativa deles, né? Já falei 1000 vezes aqui, mas mais uma vez, é que o aroma está na folha e o sabor que eles querem está no caule, né? No ramo, por isso que eles maceram. Explicação dos caras de 70 anos lá da bodeguita, não vou ser eu que vou discutir, mas é bem curioso isso, né? Que eu falo, eu tenho uma fonte, eu fui lá, quando as pessoas falam, mas você tirou isso da onde? Eu tirei da bodeguita Vermelho. Um exemplo, da onde você tirou isso, cara? Aí você fala, meu, de experiência. Eu mexo com produtor direto, eu vejo hortelã in natura, passo a mão lá, não precisa dar um tapa pra sair o aroma, né? Quem vê hortelã in natura é só você passar a mão assim que o cheiro sobe, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que a galera também não olha o ingrediente. Porque o que quer dizer 10 folhas? Eu tenho um hortelã hidropônico aqui que a folha é desse tamanho. E daí eu tenho outro hortelã que a folha é desse tamanho. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu prefiro colocar 10 folhas desse hortelã pequeno e 15 do hortelã grande, porque o hortelã pequeno tem mais aroma que o hortelã grande. Então o que você quer? Meu, Tá ligado? cê- Agora você pode falar, pô, eu vou colocar mais do hortelã pequeno para ele ficar aparecendo, para ele ficar bonito. Então, assim, a galera replica muito e pensa pouco, eu acho, sabe? eu já tenho Então, eu acho que certeza. Você acha? Eu já tenho certeza. Pra mim, você matou a pau, ó. Arrancou a cabeça. É isso, a galera não pensa no que tá fazendo, elas só replicam, né? E isso a gente tá falando do hortelã, de uma coisa. Porra, você fala assim de frutas, né?
O próprio limão siciliano e o limão Tahiti, que quando eu comecei, né, tinha aquela coisa. O que você fazia com o limão Tahiti era o mais baratinho, o mais vagabundinho. Agora, se quisesse deixar mais charmoso, você usa o siciliano. Cara, são frutas totalmente diferentes, entregam coisas totalmente diferentes em sabor, aroma. Então você tem que saber o que você quer, sabe? Conhecer, né, meu? Vai chupar limão, né, cara? Sim, total. E assim, vamos entrar em outro assunto polêmico aqui, que é caipirinha. Sabe? Por exemplo, que nem a galera fala, ó, caipirinha. Caipirinha, pra mim, de começo, já devia, uma caipirinha de morango, né? Já pensando que a base é cachaça, teria que ter limão e morango, porque é para dar acidez e ser complementar. Então, todas as caipirinhas, para mim, tinha que ter um limão, a não ser se a caipirinha fosse muito ácida, como se fosse de um cambuci. Mas mesmo assim, eu acho que às vezes poderia ter um limão, que a acidez do limão é diferente da cambuci, enfim. Vamos falar sobre a técnica da caipirinha. Então a galera fala que a caipirinha montada não pode ser batida, tá? E assim, cara, eu fiz caipirinha para mim, foi uma das coisas que eu mais fiz na minha vida. Hoje em dia eu faço muito pouco, porque é uma opção, não uma opção, mas porque a gente apresenta isso no nosso cardápio. A gente tá fazendo muito evento sem pia, então a gente já leva tudo muito, os drinking lot, pré-feito e tal, pré-montado. Então o que que acontece? Quando a gente vai pensar, vamos pensar em caipirinha. Vou te dar 3 caipirinhas. A gente vai pensar na caipirinha de morango, na caipirinha de limão e na caipirinha de maracujá. E daí eu nem vou entrar na do limão, se ela pode ser batida ou não, que eu também, isso daqui é uma outra, que eu acho que a gente pode entrar mais pra frente, que é outra treta do limão, caipirinha de limão, se pode ser batida ou não. Mas a caipirinha de limão, beleza, copo, macerou, por quê? Porque não quer deixar a casca amarga, não quer soltar bagaço e tal. Agora, por que você não vai bater a de morango? Eu já te Por que você não pode bater? Eu já te respondo uma coisa. Pra mim, a única que eu não bato é a de limão. Ponto. Ainda para respeitar uma liturgia, tá? Aquele show que você falou que você dá pro cliente, sabe, do tapa do hortelã e tal, pra você Uhum. deixar ainda a cultura a caipirinha montada, saca? Tipo, fazer um diferencial até pros gringos. Mas de resto, parceiro, maracujá é shake, morango, shake, kiwizão, shake. Ó, eu acho que morango e kiwi eu gosto de fazer batido. Você acredita que maracujá eu gosto de fazer de um outro jeito? Para mim funciona melhor ainda. Eu Eu gosto de vou fazer. roubar, eu vou roubar a ideia, manda. Não, você testa, depois você me diz o que você acha. A de maracujá, por isso que eu acho que cada fruta você tem que analisar cada fruta. O maracujá, se você põe ele, por exemplo, na coqueteleira mesmo, ou no copo misturador, você vai jogar ele na coqueteleira, daí, sei lá, maracujá, xarope de açúcar, gelo, cachaça, mexeu. Teve a diluição ali que você quer, eu acho que o melhor jeito, cara, da caipirinha é você diluir ela lá de maracujá. Isso é o que eu gosto mais. Daí depois eu pego ela aqui, ó, e viro ela pro copo. Porque daí o gelo vai caindo e o maracujá e polpa vai ficando durante no copo inteiro. Então, conforme você vai bebendo, vai sentindo o maracujá no copo inteiro, porque eu gosto de comer o maracujá, sentir a fruta, semente e tal. Eu acho que quando você bate o maracujá, a fruta se desprende demais da semente e às vezes a semente fica embaixo, a fruta fica separada. E daí eu não gosto tanto. Eu prefiro desse outro jeito. Então, assim, mas daí eu acho que são jeitos de você ver como é que funciona, ver o que não funciona, e o que funciona para o seu cliente, mano. Porque assim, ó, isso daí agora já vamos entrar na outra discussão, que é do limão. A caipirinha do limão, eu trabalhei com perdigão, que nem você falou, e o perdigão é assim, o perdigão ele não caminha do lado da parada, é assim, tá ligado? Então sempre foi montada daquele jeito, quantidade de limão, o corte do jeito certo, macerou, depois xarope de açúcar, gelo, cachaça, mexeu, decoração do mesmo jeito e aquilo, mano. O que acontece? Eu, depois de trabalhar com ele, eu sempre segui saía na mão com os outros no boteco quando eu queria fazer a caipirinha batida, igual a maioria dos bartenders aí. Já fui esse cara aí. O que acontece? Fui trabalhar no Jundu, na praia, fazendo caipirinha. Comecei a fazer caipirinha montada. O que aconteceu? Minhas caipirinhas começou a voltar, mano. E esse lugar é um lugar que você gosta. É o quiosque que fica na Praia do Prumirim, no meio da Praia do Prumirim. Ó, moiou. Eu já morei lá, inclusive. Daí, ó, o quiosque fica no meio da Praia do Prumirim. Praia do Prumirim, daí no meio. O dono do quiosque, mano, chumba de mesa. Os dois lados, chumba. Tem cara
cara só vendendo, cara só levando aqui com o radinho. E a galera começava a voltar no bar porque a caipirinha não estava do jeito que o cliente gostava. Por quê? Que é a minha concepção. Porque o cliente que está na areia, principalmente o que toma cachaça, às vezes acha a cachaça muito forte, mano. E também ele acha que quando ele toma caipirinha batida, bem feita também, que dá para fazer caipirinha batida bem feita, ele toma o drink mais geladinho, mais refrescante, na beira da praia. Então o cara gosta disso, docinho, geladinho, acidez e tal. A galera gosta. Inclusive, a caipirinha mais feita no Brasil é batida, mano. Só quem faz caipirinha montada é mixologista. E a gente fica defendendo conhecimento popular, quando a gente vai fazer coisas, falar sobre o popular, o conhecimento popular, porque usa ingredientes populares, isso e aquilo, aquele outro. E daí, quando a gente vai falar sobre o conhecimento popular de fazer caipirinha batida, não, daí ninguém sabe. Cara, não fica ruim caipirinha batida, não, bro. Só que para mim o problema da caipirinha batida é que assim, às vezes o cara corta o limão na sexta para fazer no domingo, daí o cara macera, daí o cara bate como, tipo assim, descontando todo aquele ódio que ele tá passando da vida, da sociedade, do capitalismo, do patrão, do cliente filha da puta, daí ele põe toda a energia ali naquilo, e daí fica amarga, bagaço voando, aguado, cachaça ruim. Aí eu acho que fica tudo isso, tá ligado? Agora, por exemplo, que nem o que aconteceu. Eu falei isso uma época, num grupo, uma galera, falei, olha, mano, eu tô tendo esse problema e eu vou fazer a caipirinha aqui batida. A galera, não, porque a caipirinha tem que ser montada. Por que você não deixa a sua cachaça no freezer, então, pra ela ficar mais gelada? Meu irmão, eu faço 100 caipirinha no dia, vou ficar pegando no freezer. Porque os bartenders de São Paulo não gostam de fazer caipirinha batida. O meu público que senta na areia gosta. E daí, depois que eu comecei a fazer batida, o que eu pensei? Como é que eu vou fazer a melhor caipirinha batida? Vou macerar pouco, colocar o xarope de açúcar, colocar uma quantidade de gelo, bater pouco, virar no copo, depois eu ponho mais gelo, gelo britado, e é isso que o cara quer, é isso que ele vai tomar a caipirinha mais gelada do mundo. Não voltou mais nenhuma, neguinho tirava foto, sorrindo. Minha preocupação é o meu cliente, não o mixologista de São Paulo. Mano. Sim. É pra esse cara que eu trabalho. Mas assim, tá ligado? Isso é polêmico pra caramba. Vai ter muito. Mano. Vai ter muita gente que vai. Pega esse recorte aí que um monte de gente vai querer me matar. Sim. E daí vem gente me falar: você não pode falar isso, você ganhou melhor drink de cachaça no Brasil, você ganhou o campeonato de caipirinha. Então me respeita e me escuta, cara. Então, vamos lá. Eu vou pôr meu lado mixologista aí pra funcionar. Minha opinião. Eu acho, e foi um diferencial pra mim, até fora do país, chegar e falar assim, opa, caipirinha não é assim, é montada no copo. Foi um diferencial pra mim, foi legal e tal. É uma história legal pra contar para um cliente, quando um cliente chega e fala, nossa, eu fui num bar, o cara mexeu lá. Você fala, não, tudo errado. Olhe pra mim como eu faço. Só que eu concordo com você que isso faz parte do show. Porque a maioria do pessoal que fala, tem que ser montado e não batida, se você fizer às cegas, o cara não vai saber nem a diferença. Ponto. E você chegar da cozinha, vir com 2 caipirinhas e falar assim, qual que é a batida, qual é a mexida aí, ou qual é a montada. Se você vier com 4, falar qual é a batida, qual é a mexida, qual que é a montada e qual foi feita com throwing. Ninguém vai saber, cara, isso é ponto. Assim, não adianta. Mas não. E eu concordo totalmente, por ter sido dono de bar e hoje trabalho com eventos exclusivos, eu faço o que o meu cliente quer. Se o meu cliente quiser que eu coe e entregue sem gelo, ele vai tomar coado e sem gelo, cara. Ponto. Então, esse lado, concordo com você, de fazer o que o cliente quer. Mas, e esse lado cultural, do nosso diferencial, da nossa técnica de fazer montado num copo? Quero saber, o Caio quer que esse lado se foda mesmo, ou você acha que dá pra achar um meio termo aí? Cara, eu acho que, na verdade, o que acontece é o seguinte, essa técnica de fazer montada é a técnica do bartender, porque se for pra pensar no popular, é batido. Sim. Tá ligado? Então, assim, o que acontece? Eu acho que a gente, tipo assim, hoje, se eu for dar uma palestra sobre caipirinha, eu vou falar o jeito clássico IBA, o jeito como os bartenders fazem, e o jeito como um monte de quiosque de praia, lugar faz. Até porque, o que acontece? Muita gente faz assim porque toma caipirinha com cachaça lixo. Então, como você vai tomar uma caipirinha de cachaça horrível montada? Com aquela terrível que a gente sabe que é lá, para botar ali de
aquela cachaça de coluna, botar aquilo alisão assim pra você tomar assim. Vai ficar tipo uma espremidinha, mano. Sim. Então, assim, é beleza. Então, assim, se você tá. Ia jogar assim, eu não vou chegar também, pô, vou fazer um trabalho num bar X em São Paulo e falei, chegar e meter a batidona aqui. Ah, vou fazer um trabalho para uma marca de cachaça e colocar a batida. Não, porque daí eu entendo que a gente quer valorizar o destilado, que a gente quer fazer ali um equilíbrio e beleza. Mas também se eu for fazer uma palestra e falar sobre isso, eu vou falar, ó, caipirinha certa não é assim, ela é feita assim, mas tem lugares que fazem assim, 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 e talvez esse lugar faz sentido, Ó, sabe? aqui- Eu vou te dar um outro exemplo, pode falar. que eu também acho uma viagem. Nos meus cardápios, alguns cardápios que eu fiz isso, quando eu tive a oportunidade, a casa aceitou, de fazer o quê? Explicar o que é a caipirinha, legislação, o que vai, cachaça e tal, e falar que aqui nessa casa a gente tem as nossas caipes. E daí dentro das nossas caipes, eu fazia caipe com gin, com vodka, com rum, com... E o que acontece? Eu acho que o bartender também pega muito ranço disso. Ai, não pode mexer, a caipirinha tem que ser só com cachaça. Daí quer fazer 300 twists de drink de tudo com cachaça. Ah, é Negroni de cachaça, é não sei o que de cachaça, é Dry Martini de cachaça. Não tô falando que é ruim nenhum nem outro, mano. Mas tô falando que tem caminho pros dois. Inclusive, volto pro lugar do conhecimento popular. Caipe é uma coisa tão brasileira como caipirinha. Então a gente criou uma família, mano, de coquetel, que a gente não valoriza. Porque a gente quer ficar achando que dando volta só na caipirinha de limão com cachaça. Ai. E um monte de gente que defende isso aí nem toma caipirinha, mano. Isso já foi falado em episódios aqui, ou numa live, em algum lugar eu cheguei a falar exatamente isso. Muita gente que fala como é o certo ou critica como é errado, na verdade nem consome e nem faz esse coquetel, né? Não tem esse costume. E uma coisa também que ninguém... Aí entra na questão do bioma, que você é forte aí das frutas, de conhecer. Ninguém leva em consideração a qualidade do limão, cara. Se você pegar um limão passado, um pouco suco, entendeu? Então, até isso, né, do limão, já entrei nessa discussão, né, de quantos ml de limão vai numa caipirinha, e a pessoa fala, não, é um limão, mas eu peguei um pequeno e um grande, assim, fala assim, até isso você tem que ter essa noção, entendeu? Como eu te disse, em outro país, eu tenho um vídeo nisso na internet, eu fui fazer uma caipirinha lá, me deram uns limãozinhos, pareciam umas azeitonas, eu tive que usar 2. E o cara me perguntou, nossa, são 2 limões, né? Na caipirinha, eu falei, porra, é um limão desse tamanho, cara, o que eu vou fazer, né? Então, e em cima do que você falou ainda, teve um convidado nosso que falou, desculpa, não lembro, são mais de 50 episódios, graças a Deus, mas teve um que falou isso da ocasião de consumo, né? Tipo, você não vai chegar, sei lá, vamos citar um bar, um Subastor, e pegar e começar a fazer o shake, né? Assim também como você não vai chegar na beira da praia e começar a montar ali, né? Tem ocasião de consumo, né, cara? Lógico. E daí, assim, são coisas que às vezes as pessoas não pensam muito nisso, né? Tipo, então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente, na verdade, não tem que pegar uma birra, uma revolta ou uma coisa de falar, ah, não, isso pode, isso não pode, isso não deve, mas também pensar nas questões, tá ligado? E daí é isso que eu tô falando. Eu não acho que, tipo assim, eu no meu bar, no Barbu, quando a pessoa me pediu uma caipirinha, eu fazia ela montada, eu usava uma cachaça boa. Daí eu explicava para ele, tal, vai ser assim. A questão do limão que você falou, eu acho que é o primeiro passo de fazer uma caipirinha, é saber escolher o limão. A casca lisa, gordinho ali. Então, o que eu fazia nos lugares que saíam caipirinhas de fato? Né, na praia, por exemplo. Uma das primeiras coisas que a gente fazia na operação do bar era separar os limão. Qual que eu ia espremer, qual que eu ia tirar a casca e qual que eu ia para caipirinha. Tá ligado? Então, tipo assim, você tem que saber dessas coisas, você tem que estar vivendo isso. E daí, isso para mim, eu comecei a ver muito de me afastar desses núcleos de bartender. Começar a pensar por mim mesmo, começar a pensar o que meu cliente quer, tá ligado? E daí, hoje, por exemplo, que nem essas caipes assim, cara, tem uma caipe que eu já usei em mais de uma consultoria, por exemplo, que agora tá na moda, cara, gin. Então, por que eu não vou fazer uma caipe que vai usar... Eu tenho uma que eu faço que é melancia, xarope de capim-santo, gin e umas folhinhas de manjericão. Então, mano, é um monte de aroma refrescante, a galera gosta, mano, combina. A caipirinha de banana, já vendi muito, caipirinha de banana com limão.
Se botar a cachaça, ela fica horrível. A cachaça já é mais doce, vai puxar o doce da banana com mais doce da cachaça, fica meio que insosso, não fica insosso, mas uma coisa que tipo te empanzina, assim, fica rançoso. Você faz de vodka, funciona, mano. Por que eu não vou usar? Tem o público da vodka que não toma cachaça. Por que eu não vou fazer com esse público? Agora, no meu bar era atípico. Então, o meu bar eu vendia tipo, cachaça, rum e gin aqui, ó, tequila e uísque e vodka por último. Mas é porque meus clientes já me conheciam, porque eu falava com todo mundo e tal. Então eu tinha isso. Não é a realidade dos outros lugares, então eu não vou chegar num lugar que eu tô dando consultoria e querer tuchar só drink de cachaça nos caras. Tem que ver o que o público do cara consome. Tem vezes que você vai ver que é uns lugares que é uma galera que não gosta de cachaça. Então eu ponho um drink de cachaça ali no cardápio, dois. Às vezes é uma introdução, tentar puxar um público. Mostro para o dono da casa que aquilo é interessante para ele na questão do lucro, da margem de lucro. Então, para ver se ele começa a incentivar o uso de cachaça e tal. Agora, não vou chegar lá e meter 10 drinks de cachaça na carta do cara, porque eu Caio, gosto, e o drink não vai sair. Então, a gente tem que ensinar, entender para quem que está saindo, para quem que eu estou fazendo isso, para quem que eu estou oferecendo, né, cara? Então, eu acho que... Isso é um dos fetiches aí, né, dos bartenders atuais, né, o fetiche da cachaça, né, muita gente, cachaça, e não consome a cachaça. Eu acho isso um pouco bizarro, acho certo defender. Tenho muitos amigos aí que, pô, fazem uns trabalhos, você mesmo defende cachaça no Instagram, né, eu vi tal, legal, mas não é fetichista, né, tipo, eu preciso, olha o que você acabou de falar, cara, tipo, se eu achar que vai vodka, é vodka, mano. E eu acho que outra coisa, quanto mais a gente conhece o mundo da cachaça, a gente vê que o mundo da cachaça é escravista, escravocrata e escroto. Então, para mim, não adianta só porque é brasileiro, eu defendo um monte de gente escrota também. Então, eu tenho que saber qual marca que eu tô trabalhando, quem que eu posso trabalhar. Porque também, mano, é uma galera que, ó, não tem que dar muito valor, não. A história da cachaça também é escrota. Então, mano, é bom a gente ser real, falar das coisas real, sabe? Entender e buscar os caminhos. E daí é isso. E daí é entender que para quem que eu estou fazendo esse serviço? É para o dono da marca de cachaça? É para mim? Ou é para o cliente, para o dono ali da casa, sabe? Então, isso são coisas que que a gente vai aprendendo, que cada vez eu vou fazendo isso muito. Eu acho que isso me ajuda muito não ter uma vaidade grande quanto a isso, porque não estou em lugares que eu sou julgado ali, né? A galera... Meu trabalho é que a galera, no caso, não consome, né? Tipo, quem consome meu trabalho é a galera daqui. Então, eu faço meu trabalho para a galera daqui. Faço meu trabalho para as pousadas, por exemplo. Fui dar uma pousada lá no Cerrado, eu entendi o que o cliente do cara queria, sabe? Então, tipo, é isso. Para essa galera que eu trabalho, eu não estou muito preocupado com a opinião de quem não sustenta meu trampo, sabe? É o que você falou, você virou a chave quando você começou a pensar por si próprio, né? Você chegou uma hora que você falou, mano, eu vou começar, peraí, tá errado essa parada, eu preciso... Cara, eu quero entrar de cabeça agora nesse tema, cara, porque eu tenho um exemplo, já citei esse exemplo algumas vezes aqui, dos biomas, né, cara, desse fetiche paulista aí pelo bioma da Mata Atlântica. Primeira coisa que eu quero falar, eu já citei esse exemplo, quem tava lá sabe, da pessoa falar que vai participar de um campeonato e precisa usar o bioma da Mata Atlântica e a pessoa me vem com cacau. Como que você trabalha isso das pessoas acharem que Mata Atlântica é Mata Amazônica? Porque tem, né, o bioma amazônico do Atlântico. Como que você pode traduzir bem para os ouvintes assim? Imagina todo mundo leigo, porque certo? Pouquíssimos bartenders entendem realmente de frutas, né, do bioma. Como que você separa assim, olha, gente, isso aqui é Atlântico, é assim que você identifica? Na verdade, assim, eu entendo essa dúvida, porque, por exemplo, em Ubatuba tem muita cabruca de cacau, né? Que cabrucas são onde são as plantações de cacau dentro da mata, né? Que ajuda a não dar aquela vassoura de bruxa. Então tem cabruca aqui, tem cabruca na Bahia e tal, que o cacau se adaptou, mas o cacau é amazônico. Esse ponto primeiro que você falou de campeonato, eu acho que é uma preguiça de quem participou. Porque, você está falando sobre a coisa, você não vai pesquisar sobre a fruta, olhar de onde que ela veio, qual que é a ideia e tal, né? E, tipo assim, talvez se ele usasse um ingrediente ali, porque, por exemplo, jaca não é Mata Atlântica.
O lírio do brejo, que eu uso muito, não é Mata Atlântica. Mas são 2 ingredientes que eu gosto de usar, principalmente o lírio do brejo, ou a madeira da jaqueira, que eu acho que é válido usar, porque quanto mais você usa esses ingredientes que não são do bioma, você vai dar espaço para outros ingredientes de bioma. Então, assim, você podia talvez usar isso dentro de um campeonato de coquetelaria para falar sobre valorização de Mata Atlântica e o seu conhecimento sobre aquilo junto de outros ingredientes que são do bioma. Porque você vai usar limão, que não é do bioma. Ok. Então você pode usar, mas tem que usar seu conhecimento quando você está no campeonato e mostrar que você tem conhecimento sobre a parada. Eu fui juiz de um campeonato que eu achei que foi muito massa, que foi o da Mata para Barra aqui em Ubatuba. E assim, teve muita gente fazendo drink bacana, mas, cara, a galera fazendo drink de banana. Tá ligado? Banana nem é nativo, mano. Sabe? Tipo, a galera fazendo uma par de coisa que não era Mata Atlântica. E daí, tipo assim, eu só fiquei olhando. Tava eu e a Thaís, que é minha sócia como júri técnico. E, mano, já fui comendo zero já, porque, mano, se o cara não sabe a base do campeonato, como é que ele pode ter nota? Não sabe ler o edital, né, cara? Não, não, em preguiça, mano. O cara vai uma banana, mano. Porra, mano, tá certo que não é fácil encontrar, às vezes, os ingredientes nos lugares. Mas, mano, vai achar uma jabuticaba, vai usar, sabe, vai estudar, vai mandar mensagem pra pessoa. A galera nem sabia que eu era juiz também, podia ter mandado mensagem pra mim ou pra outras pessoas que são referências de Mata Atlântica fazer pergunta. A galera não faz, mano. E daí eu acho isso foda. E daí a gente, só que, né, meu, isso eu tô vendo e daí, assim, a pessoa pergunta foi sobre como entender. Cara, você não vai entender, assim, sobre a cara dos ingredientes, não dá, vai. Mas você entra na internet, você vai ver a família, onde ele é. Tem livros, né, cara? Tem os livros do Lorenzi, que tem muita coisa. Então, tem muita coisa. Hoje na internet tem muita coisa, tem muito estudo. Então, assim, estudar, mano. Eu acho que a ideia é essa. Você estudar e depois ir entendendo. Daí você vai entendendo as famílias, né, cara? Por exemplo, a gente tem a família, tem as Eugênia, né? São das Mirtáceas também, que daí a gente vai ter várias coisas ali, tipo, várias que são da mesma família, tipo, Uvaia, Pitanga, Cambuci, né? E daí você vai vendo que tem algumas famílias que são ali. Daí, tipo, depois, se você for ver outras que já não são muito conhecidas, por exemplo, você vai entrar em umas famílias das gengibrácea, que daí você vai ter, tipo, o lírio do brejo, que não é nativo, vai ter o pacová, que é da família do gengibre também, do cardamomo. Então, mas daí é questão de estudo, de conhecer a região, saber o que tem. E daí era aquilo que eu estava te falando, que hoje em dia a gente está buscando muito trabalhar sobre isso, entender o que não é nativo de Mata Atlântica, é exótico e invasor, e tentar usar muito o invasor. Porque daí a gente usa o invasor e dá espaço. Porque tem vezes que a gente vai achar que a gente vai usar ingrediente de Mata Atlântica, só que, por exemplo, eu e o Felipe Januzzi, a gente conheceu o Jorge Ferreira, que hoje é um dos meus maiores mestres com ingredientes da Mata Atlântica. O Jorge Ferreira, ele é um parabotânico, né? Que é um cara que aprendeu botânica, biologia ali no geral, de forma... aprendeu com a vida ali, né? Autodidata, e não só autodidata, mas também com os mestres da vida ali, de forma oral, tal, fora de academia, né? Então, eu conheci o Jorge através do Pacová, que o Felipe Januzzi estava procurando para fazer o Virga. Felipe Januzzi tem um trabalho muito interessante em cima do Pacová, que foi fazer o quê? Buscar comunidades, para essas comunidades. Pô, daí ele veio para mim e falou, Caio, você tem Pacová? Quero que você fale com os produtores aí e consiga com ele. A gente conseguiu o Pacová, a gente pagou para eles úmido, normalmente compra seco. O Felipe pagou com valor em cima do valor de mercado. E a gente foi conversar com esses caras e falou, ó, esse ingrediente é importante, a gente quer ter esse ingrediente, mas a gente quer que vocês cultivem, a gente quer, a gente vai comprar de vocês vai continuar comprando, mas a gente quer voltar e ver como é que vocês estão fazendo, vocês estão cultivando, vocês estão... Quando a gente voltou, os caras já tinham mais Pacová colhido, mas não queriam mostrar onde que eles estavam fazendo um trabalho, onde que eles estavam colhendo e tal. Então, o que acontece? Provavelmente eles estavam colhendo da mata, mano. E daí, como que você vai usar um ingrediente que está sendo tirado lá da mata, que é alimento de paca, porco do mato, que esses bichos vão comer e vão propagar? Se a gente está tirando alimento dos bichos, então está tirando a propagação disso. A gente está indo ao contrário.
Então, assim, se a gente não está preocupado em formar uma cadeia produtiva para que isso chegue aos bares, a gente vai e compra de qualquer um, traz para mim, ou vai no compra um saquinho lá, vai saber de quem trouxe, onde pegou, ou pega na internet, eu quero tal. Quem que tá fazendo isso para você, mano? Quem garante que o cara que está te entregando também não está explorando uma mão de obra ali? Porque o que eu acho, né? Eu acho que não tem como a gente separar a parte gastronômica da parte política. Então, tudo que a gente está comprando, principalmente ingredientes de Mata Atlântica e tal, a gente está comprando de alguém que é explorador, a gente, em vez de estar ajudando, a gente está fudendo uma comunidade, sabe? Que detém esses saberes. Então, mano, se a gente quer usar ingredientes da Mata Atlântica, a gente tem que valorizar essa galera que detém esses saberes, que é a comunidade tradicional, caiçara, comunidade quilombola, comunidade indígena. Então, mano, como que a gente vai... e assim, os produtores rurais, os caipiras. Então, como que a gente vai pegar... Então, assim, hoje eu uso ingredientes que eu sei que, assim, também tem essa dificuldade. Como que o produtor que tem dificuldade de usar celular, que às vezes não tem internet, vai conseguir fazer parte dessa cadeia? A gente precisa de outras pessoas que às vezes peguem e distribuam. Mas e essas outras pessoas? Tratam o produtor de forma justa? Então, assim, a gente vai entrando em vários temas que a gente precisa entrar para usar, que não é só você usar aquela fruta para chegar e falar lá que você é descolado, usa ingrediente brasileiro e tal. Então, cara, com o amazônico acontece muito isso, velho. Né? Ingrediente amazônico. A gente tem bartender dando palestra de São Paulo sobre ingrediente amazônico que provavelmente nunca pisou na Amazônia. Então ele está fazendo duas coisas. Uma que é ser safado porque está vendendo uma coisa que ele não sabe fazer, e não sabe falar, e não sabe viver, e tirando espaço de outras pessoas que fazem esse trabalho. Se você não sabe, você fala, pô, eu não sei. Então eu vou falar com quem que... pô, tem o Ivens lá, né? Se eu não sei de o Ivens não pode. Será que ele não conhece uma chefe de cozinha de lá? Será que ele não conhece outra pessoa que pode vir falar? Ou um produtor que vem falar? Não precisa ser um bartender que vem falar sobre ingrediente. Porque saber colocar no drink a gente prova e bota. Agora, e sobre a cadeia? Sobre como isso funciona? Uma pessoa que é de São Paulo vai saber como funciona isso lá na cadeia amazônica? É engraçado, cara. Isso tudo que você tá falando é muito, muito curioso, porque as pessoas não estão preparadas, quando eu digo as pessoas da nossa área, não estão preparadas para falar das frutas, né? Que para mim, juntamente com o destilado ali, o ingrediente principal, né? Da maioria das bebidas. Eu recentemente colhi da chácara, né? Lá de Atibaia, do interior de São Paulo, jabuticaba, e distribuí para um monte de bartender. E eu ouvi de um assim... cara, metade eu joguei fora porque eu fui usar depois de 3 dias. Falei, bicho, não tem conservante, cara, isso aí. É fruta in natura, cara. É fresca ali, não tem nenhum pesticida, não tem nenhum conservante. Não é do mercado lá do Pão de Açúcar, que a jabuticaba tá lá, fica 15 dias lá, fica a mesma cara. Eu falei, então é você pegar e consumir. Eu li um livro, eu falo muito desse livro também, que chama O Caçador de Frutas, do Adam Goner, né, um cara americano, que ele viajou o mundo atrás de frutas, e ele conhece os frutarianos, né, as pessoas que só se alimentam de frutas. Cara, é absurdo. Esses caras, eles contam até a hora certa de colher para poder comer a fruta no seu ápice do sabor. Cara, é surreal, assim, o conhecimento que esses caras têm da qualidade da fruta. Não tem como a gente, que só usa ali pro drink, pega no mercado, discutir com um cara desse, saca? Tipo, é um conhecimento absurdo, cara. Então tem isso, né? A galera da nossa área não entende. Você falou, cara, às vezes da onde que tá vindo, cara? Sabe? Você se preocupa tanto com a marca X, que faz trabalho escravo, mas e a fruta que você pega? Você tem essa mesma preocupação? Ou foda-se, porque é mais barato, né? Então isso não te preocupa ou não dá um glamour? Não, tem tanto trabalho escravo, tanto opressão de comunidade tradicional da mesma forma, né? E, assim, uma coisa que você falou é interessante, porque eu vejo muito bartender usando aquela parada, esqueci como é que é o nome, para ver a graduação de açúcar. Então a galera acha que padronizar é açúcar. Só que a fruta, ela tem terpeno, ela tem um monte de coisa na fruta, mano. Você vai estar só padronizando açúcar, velho. E o resto? Então, assim, por que não respeita a sazonalidade, né? A gente tem um drink que é da Thaís, que é ótimo, que a galera pira aqui, que é um xarope de mexerica,
uma cachaça infusionada com coentro, extrato de gengibre e limão cravo, que é o Caiçara Smash. Só que daí o que acontece? A gente se liga que tem uma época do ano que a mexerica não tá tão boa, cara. E daí o que eu vou fazer? Vou colocar mais açúcar na mexerica? Vou acertar a graduação de açúcar da mexerica? Não, cara. Ela vai estar horrível, vai continuar horrível. Então, tipo assim, deixa de fazer, faz cardápio sazonal, respeita o tempo, usa fruta, igual você deu o exemplo do seu amigo da jabuticaba. Cara, jabuticaba, se você congelar, na hora que você descongela, não solta nem líquido. Quantas frutas que a gente não consegue trabalhar com ela congelada? Quando eu comecei a fazer essa procura de frutas, eu perguntava pra galera, às vezes, de hortifruti, de ceasa, mas por que não vende jabuticaba? Por que não vende pitanga? Ela falava, a pitanga é muito delicada. A uva não é. Só pitanga que é delicada, uva não é. As outras frutas não são delicadas. E as outras frutas, hoje em dia eu trabalho com cambuci, com uvaia, com os ingredientes das mussem, que às vezes eles têm jabuticaba, caju, jussara, congelado, mano. Trabalho com as paradas congeladas, descongelo, funciona super bem. O problema, às vezes, de, por exemplo, quando vai fazer uma caipirinha com a fruta descongelada, eu acho que é isso, ou usar a fruta descongelada, ou descongelar ela e fazer alguma coisa. Eu normalmente faço uns purês já com ela, a fruta, o açúcar, já deixo descongelar, às vezes eu levo no fogo, às vezes não levo, porque ela vai descongelando, ela vai puxando o açúcar e soltando o caldo e tudo aquilo fica gostoso. Então eu faço assim um purê. Não necessariamente vou fazer a fruta congelada, mas eu faço um purê e tal. Então é saber como você vai trabalhar com essa fruta, né? Eu notei também que eu gosto de hidratar a casca da jabuticaba, já faço isso há mais de 10 anos, assim, cara, que é um pó com a casca da jabuticaba, que eu usei para fazer uma decoração no campeonato do Grey Goose Vive la Revolution, que eu fiquei em segundo do Paulista. E depois eu fui usando várias variações com esse pó de jabuticaba, né? Então eu fiz um pó que é um sal de jabuticaba para fazer tipo uma margarita, né? Que eu uso bastante e tal. E eu notei que toda vez que a gente usava jabuticaba congelada, a casca da jabuticaba fica mais adstringente. Então são coisas que você vai vendo e vai falando, cara, como que eu posso usar agora? Eu vou desidratar, mano, com a casca congelada é melhor que a in natura. Então, tipo, por exemplo, o cambuci. O cambuci é uma fruta que dá para você fazer geleia, xarope. Por que eu quero xarope? Se você quer o xarope só ácido, você pode arrancar a casca e usar só o meio, que a acidez está no meio. Se você quer um xarope adstringente, você pode, por exemplo, usar um xarope. Você faz o suco e bate a casca. Você pode fazer os dois juntos, né? A Pri, no campeonato que ela fez aqui de Ubatuba, ela fez os dois juntos, a frio, macerando ali vários dias e deixando ele ali na geladeira, um pouco fermentando e soltando aquele sabor. Ficou muito bom. Então, tem vários jeitos de você usar, você tem que entender a fruta, né? No campeonato da Grey Goose mesmo, que foi antes de eu ter começar a viver aqui, já ter essa viagem, eu já me ligava um pouco nos ingredientes nacionais e tal, já tinha um pouco esse olhar, assim, esse carinho. E eu falei muito no campeonato, que eu tentei, como eu tento no campeonato, sempre tentei linkar a marca com o que eu estava fazendo, eu usei a Grey Goose de laranja. Então eu falei sobre trazer o vermute para dar um pouquinho mais de amargor, que vem da casca da laranja, trazer a limão cravo para trazer a acidez ali que tem no meio, que é do suco da laranja, trazer um pouco de dulçor também do suco da laranja, então fiz um shrub de jabuticaba, enfim. Então, na vodka, ela tinha esses sabores que estão diferentes na fruta, que um vem da casca, um vem da parte branca, e parece que a galera não se toca em provar as coisas de forma diferente, de olhar para a fruta de forma diferente, como provar e como usar, sabe? E eu acho que às vezes é isso. Eu acho que às vezes também a gente tem um pouco disso, também porque a galera tem também essa ideia e esse viralatismo de querer ser europeu e querer ter uma coquetelaria europeia, amarga e de clássicos altamente secos e sabe? Cara, tipo, por exemplo, que nem talvez São Paulo funcione, talvez. Agora eu vejo às vezes Vitória, a galera também em Vitória, vou tentar um exemplo, de às vezes a galera querer copiar São Paulo, que eu acho péssimo, mano. Vitória é quente, mano. Pra que você vai servir um dry martini no seu cardápio? Sabe?
que você não vai fazer um drink frutado, refrescante, com a história da cidade, com ingredientes da cidade, sabe? Penso muito É. nisso. Eu acho que, como eu vivo aqui em São Paulo, né, frequento bastante bares e conheço alguns bartenders ali, você tem essa coisa, essa tara, né, pelo amargo europeu e o cara quer falar. E outra, vai. Vamos, já que a gente tá soltando a verdade, verdade dói, viu, gente? Verdade dói. É o seguinte, é, quantas, quantas pessoas você já não viu falar que gosta de um drink, aí esse drink é o top. Aí daqui a pouco vem outra pessoa mais influente e fala: esse drink agora é lixo, agora o bom é esse. Aí a pessoa tudo muda. Acontece muito com o Negroni. O Negroni é ótimo. Aí alguém fala: o Boulevardier é o melhor. Aí todo mundo, Boulevardier. Aí fala: não, o Kingston é melhor. Aí todo mundo, é o Kingston. Aí chega alguém e fala assim: o Negroni, na verdade, ele não é amargo, ele é doce. Aí a pessoa, é verdade, não é Campari, não é mais amargo, agora é doce. Porque alguém falou. Teve um bartender X aí, se ele ouvir isso, você sabe que é pra você, viu, seu Zé? E que ele falou pra mim: você sabia que Campari é doce? Eu falei: agora você vai tomar 1 litro de Campari e você vai falar que isso é um picolé, rapaz. Meu, não é doce, cara. Tem açúcar, não confunda isso, né? De sensação palativa do que de composição química, talvez, do negócio. Imagina pra você que manja infinitamente mais que eu, né? Isso é óbvio, né? Ó, o nosso conhecimento tá igual ao nosso cabelo, né? Você vasto e eu aqui, ó, faltando já. Falhado, já deixei no caminho. Posso escolher uma coisa. Então, já vamos. Como que você vê essa coisa que vai muito na contramão do que você tá fazendo? Essa negação da brasilidade e essa tara pelos sabores europeus, que parece que se você for bartender e não gostar, preferir caipirinha do que Negroni, você tá errado, sabe? Como que você age? Como você se posiciona nisso aí? Cara, eu na verdade não me posiciono muito porque eu não tenho muito tempo para perder para essa galera. Eu tô mais afim de perder tempo com a galera lá no Quilombo, aprender com eles e trocar com eles, falar com a tiazinha da feira. Então eu não me posiciono muito porque eu acho uma perda de tempo sem fim, tá ligado? Mas assim, eu acho que é o seguinte, essa questão do doce, do amargo, eu talvez entenda que se assim, quando você toma o Campari a primeira vez, você só vai sentir o amargo e depois com o tempo você vai começar a sentir doce. Mas eu acho que é aquilo que você falou, a galera gosta de replicar ideias e tal, né? E daí, o que eu acho? Eu acho que, assim, talvez, isso aí pode ser uma dica também, o bartender tem que não deixar de fluir, andar com o bartender, mas deixar de ficar só vivendo nesse mundo, porque daí fica a galera trocando ideia, com aquela mesma ideia, e daí é isso, fica nesse espiral cansativo, tá ligado? Eu acho, cara, que assim, o que me enriquece muito é isso de trocar ideia com as outras pessoas. O viralatismo é comum, a gente vai ver esse viralatismo em várias coisas, né? Tipo, desde moda, ingrediente, forma de falar, a gente, né? E isso, tipo assim, isso não estou falando também que é uma coisa que eu estou a par desse viralatismo, eu estou cada vez tentando reconhecer e deixar ele mais de lado, né, desse colonialismo, dessa coisa toda que a gente vive, né, que isso permeia várias coisas, né, a coquetelaria, vida, relações, forma de vestir. Então, acho que eu estou tentando cada vez mais me desapegar mais desse viralatismo, né, que veio desde de que a corte portuguesa veio para o Brasil, ou talvez até antes, né? Tem até aquela história da Carlota Joaquina, né? O pessoal, quando o pessoal chegou no Brasil, que chegou de cabeça raspada, as mulheres, você sabe dessa história? Que era o do Né? Que a galera piolho, chegou né? lenço, essa história aí. Então, acho que isso daí é uma coisa muito antiga, que daí a gente, cara, vai ser difícil a gente desapegar, vai ser difícil a gente fazer, mas assim, tava conversando, inclusive, esses dias com a Michelle, né, Rossi também, falando sobre o World Class também, são coisas que eu também não tenho muita paciência para ir e tal. E daí ela tava falando muito sobre os gringos, as técnicas, e falando justamente que a gente não tá tão longe da técnica dos gringos, mas ainda tá um pouco. E que a gente também tá, só que a gente tem muito mais ingredientes, só que assim, a dificuldade do bartender hoje é dele se apropriar do que é nosso, tá ligado? O dia que o bartender se apropriar do que é nosso de ingrediente, mano, ninguém segura o Brasil em coquetelaria, em produção de cerveja, já tá provado isso, em fazer, mano, o que for, velho, fazer carro de bambu aí, né, ninguém vai fazer.
Porque, meu, a gente tem ingrediente, a gente tem matéria-prima, a gente tem tudo, a gente só não tem vergonha na cara de deixar de ser vira-lata, mano. Porque é isso, mano. A gente tem tanta coisa. E assim, eu tenho feito The Mission, né? Com o pessoal do Subastro e tal. Então, a minha. Inclusive, quando eu conversei com o Fábio sobre a primeira vez do The Mission, eu não era. Hoje eu sou mais próximo do Fábio, a gente troca muita ideia. Mas na época eu conheci o Fábio em um campeonato, depois tinha visto ele no Mente Brilhantes uma vez ou outra, e uma vez eu encontrei ele no rolê e ele estava fazendo The Mission na Bahia. Trazia a galera pra Bahia. Eu falei pra ele, cara, vocês não traz os caras pra Ubatuba, mano. Vocês não traz os caras aqui pra perto e tal. Daí ele falou, pô, massa, não conheço Ubatuba ainda e tal, vou lá te fazer uma visita. E daí ele foi mesmo, depois de um mês, veio, me fez a visita, gostou, viu o potencial e tal. E depois disso a gente fez o Demi Show em Paraty, Ubatuba, e agora a gente fez na atividade da Serra em São Luís do Paraitinga. Cara, os mano pira, velho, os gringos pira. E assim, falaram pra gente que foi o rolê mais louco que a gente levou eles, e assim, não lembro qual dos bartenders, eu acho que era o mano do Delirium Red Door que veio aí, e ele falou que no ano que ele veio aqui, ele tinha vindo, sei lá, já tinha visitado 30 países para conhecer ingredientes e tal, e ele tinha gostado não necessariamente mais dos ingredientes brasileiros, mas da forma que a gente fez, porque a gente tá. O que a gente faz? O que eles falaram que a galera faz muito, as marcas, é levar o cara, tipo, leva ele para São Paulo e leva ele no Mercadão para conhecer ingredientes, sabe? E daí o cara vai conhecer pitaia e vai conhecer ingredientes que, inclusive, não são nossos. A gente levou eles para fazer um rolê com o Jorge na mata, então, mano, a gente colheu raiz, colheu tronco de árvore, provou, por exemplo, um cipós, que na verdade são aromáticos, mas não dá para usar no coquetel como xarope, porque são tóxicos. Então a gente foi discutindo várias coisas, provando várias coisas. Levei eles em agricultor, produtor de Jussara, levei eles no Quilombo para comer um prato que é um estrogonofe de Jussara com coração de bananeira. E, mano, os caras endoidaram, velho. Os caras falaram, pô, mano, a gente nunca vi isso, a gente nunca viu tanta coisa, tipo, a gente tá até perdido. E é isso, cara. E daí a galera vê esse potencial e a gente, cara, tá pisando nisso na rua e não vê, tá ligado? A gente fala muito sobre cegueira botânica, né? Que é, por exemplo, para quem olha hoje, se a gente pega uma pessoa da cidade, provavelmente eu, você, né? Eu agora estou tentando melhorar isso. Não sei você como é que você está nessa questão, mas se a gente pega uma pessoa da cidade, mano, e bota essa pessoa para olhar um mato, ele vai ver mato. Se você pega um caiçara, um guarani, uma comunidade quilombola, falando aqui da galera de Ubatuba, né? Eles vão olhar ali e vai falar: isso aqui é remédio, isso aqui é comida, isso aqui é remédio e comida, isso aqui serve para fazer corda, isso aqui serve para fazer cesto, isso aqui serve para fazer casa, tá ligado? Então, a gente chama isso de cegueira botânica, que a galera olha e não vê. Hoje o que a gente fala sobre punks, plantas alimentícias não convencionais, se a gente parar para pensar, essas plantas não são convencionais para quem, tá ligado? Elas não são convencionais para nós, que se afastou disso. Porque todas essas comunidades que eu falei, e provavelmente os nossos antepassados aí, nossos avós, próximos, não estou falando de longe. Eu lembro muito do meu pai falando de taioba, falando de umbu, falando disso, falando daquilo. Pois eu nunca mais vi taioba, mano. Fui ver quando eu comecei a falar sobre punks de novo e quando eu vi pratos caiçaras que a galera usa e tal. E assim, o coração de bananeira, que eu falei que a dona Laura usa, quando a gente vai falar com a dona Laura sobre punks, hoje ela sabe o que é o conceito de punks. Porque falaram para ela. Mas para ela, aquilo só é comida. Aquilo é o que ela sempre consumiu. Na verdade, o nome dela não é punk, né? É PAC. É plantas alimentícias convencionais, né? É isso, total. E daí para ela, cara, o que acontece? A gente teve aquilo daquele, junto, acho, com o êxodo rural ali, com aquela ideia de todo mundo começar a trabalhar, não ter mais aquela configuração de
o planta faz a comida e tal, as comunidades, né? A gente se afastou, mano, dessa ideia. Inclusive, consumir esses produtos era sinal de pobreza. Então, assim, se você consumia uma coisa que tinha no seu quintal ou alguma coisa, você era pobre, mano. Você tinha que consumir tomate, você tinha que consumir. E daí, mano, vai entrando vários ingredientes na moda, né? Que a elite, ou a elite, nem é a elite que é a elite, é a galera que se acha elite ali, vamos dizer, a classe média sempre tá botando uns ingredientes que entram na moda. Que seja uma época que foi o tomate seco, daí depois o mussarela de búfala, um corte de carne, sabe? Sempre tem aquilo que você tem que consumir para estar dentro do venceu na vida, do padrão social que você se encaixa. Se você, tipo assim, você tem um terreno nessa casa, tem várias coisas boas no terreno, você pega aquilo para comer, você é pobre, você é tal. Hoje a gente está mudando, e daí isso está virando para essa classe de novo, legal, bacana, style, cool e outras palavras que tal. A galera gosta. Mas tem uma galera que fica me pressionando, cara, pra eu vender as coisas que são plantadas na chácara em Atibaia, né? A minha namorada lá, que pô, vai sempre comigo, né? A chácara lá. Meu, tem jabuticaba, tem pitanga, tem acerola, tem mandioca. E não é uma chácara enorme, não, mas é bem aproveitado. Tem hortaliça até umas horas. Porque as pessoas têm essa carência, né, hoje, do feito ali, do plantado. Eu quero ver. Tem clientes meus que pedem pra ver quando eu consigo. Eu falo assim, vou levar jabuticaba que eu vou colher do pé. Fala, faz um vídeo. As pessoas querem ver, querem sentir. Que bom, né? Que tá essa tendência, porém, é aquilo que você falou, é algo muito de modismo, né? A moda. Talvez se amanhã eles falarem que a moda é outra coisa, vai todo mundo, né? Hoje eu penso muito que a gente tem que usar esse modismo para conseguir quebrar ele e conseguir chegar com que isso seja um padrão e para galera. E assim, talvez pode passar por esse modismo, mas por isso que eu acho que cada vez mais eu quero fazer esse trabalho de educador socioambiental e fazer isso com criança e com a galera, para já criar esse olhar. Para a galera que por exemplo, a criança chegar e ver, pô, mas a comida nasce assim, eu posso colher ali, então para que eu vou pagar a comida? Para que eu não posso usar? E também para trazer isso para as comunidades carentes, para a galera que é pobre e falar, mano, eu consigo fazer uma horta aqui. Pô, aquilo que a minha mãe comia, que a galera comia, tem nutriente, é bom, não é feio comer. Quebrar essa barreira, tá ligado? Para não ser só uma moda mesmo, mas porque assim, a ideia do punk, as punks, ela vem principalmente como uma ideia de soberania alimentar, tá ligado? E assim, quando eu conheci punks, inclusive, foi na coquetelaria, em campeonatos. E quando eu fui buscar saber sobre isso, a galera usava lá no Dom, no Dalvidito, não sei o quê. Daí eu, quem que é? É o produtor que vende pro Atala. Cara, você ia ver a flor, era caro pra caramba, o ingrediente era caro pra caramba. Daí eu olhei e falei, nossa, mano, bagulho de boy do caralho, tem nada a ver comigo. Daí depois de, sei lá, 3, 4 anos, mano, que eu fui parar pra ler sobre a parada, entender de novo, eu falei, não, mano, não tem nada a ver, a galera tá deturpando a ideia. A ideia é que você pegue aquilo na esquina da sua casa, sabe? Hoje a gente, no Barbu, a gente faz muito isso. A gente trabalha com os ingredientes, por exemplo, que a gente pega com o produtor, cambuci, uvaia, cabeludinha, cambucá, as coisas que tem na época, mas a gente também trabalha com folha de mexerica, folha de pitanga, que a gente já tem os pontos na cidade que a gente pega, porque a gente diminui o custo do nosso coquetel e entrega uma coisa muito diferente para o nosso cliente, cara. E daí a gente vai, mano, esse foda, a gente pode fazer 300 podcasts aqui, porque o assunto Mata Atlântica não acaba. A gente também, e daí isso é uma coisa que eu ia falar no outro momento, acabei não falando. O bartender e o chefe de cozinha, eles também, nessas ideias que a gente fala de replicar, mano, tem um discurso que a galera replica, que toda vez que eu escuto ou assisto numa palestra, que normalmente é dessas galera que não vive Mata Atlântica, não vive Amazônia e decide falar no microfone, dá vontade de subir e já dar uma bicuda em quem tá em cima do negócio, que é a galera que fica falando de valorizar o produtor. Todo mundo fala, valorize o produtor. Para mim o caminho é valorizar o produtor. Mas o que é valorizar o produtor? Essas desgraças nunca dormiram num lugar, numa roça, velho.
Tá ligado? Essa galera nunca viu um produtor colhendo a parada e tendo que levar aquilo de fora pro sítio para onde que ele entrega. Tá ligado? O pai do Jorge Ferreira, o Zé Ferreira, outra vez eu fui visitar ele, mano, ele planta um inhame. O inhame é desse tamanho, mano. O sítio dele até lá embaixo é 1h30 1 hora de trilha a pé. Para descer as coisas, ele vai descer com burro. Quanto que o cara quer pagar nisso aí? Sabe? Então, assim, e daí o cara vem falar de valorizar o produtor, mano, que nunca foi lá no sítio, nunca viu como ele desce o inhame nas costas. Como que você valoriza o cara se você não sabe o corre do cara? Tá ligado? E daí, quando o cara fala pra mim, valoriza o produtor, eu pergunto, mas como que você valoriza o produtor? Tá ligado? Eu sei como eu acho. Eu tenho minhas opiniões de como eu acho que valoriza o produtor. Pra mim, valorizar o produtor é você chegar lá e falar pra ele: o que você tem aí pra caramba que eu vou desovar pra você? Agora, o bartender e o chefe de cozinha que acha que valoriza o produtor, chega lá e fala: mas por que você não planta ruibarbo? Eu quero usar ruibarbo. Daí o cara vai parar tudo o que ele tá fazendo pra plantar ruibarbo pro bonito. Ou você precificar a parada do cara, né? Você falou, o cara vai lá, demora 1 hora pra buscar, volta com um bagulho de 30 quilos e você chegar pro cara, não, mas tá muito fora da realidade, você tem que adaptar pra... Tipo, você quer ensinar o cara como ele deve te atender, né? Eu acho que você pode falar que aquilo não fecha sua conta dentro da sua ficha técnica. Tá ok. Então você vai falar para ele, cara, talvez esse inhame vai ficar muito caro, porque ele é muito pesado, tal. Mas o que você tem aqui que é leve, que tá dando? Por exemplo, tem uma planta que é da família ali da pariparoba, tal, que ela tem muita gente que não era a família eu estou confundindo, é a capiçoba. Tem muita gente que essa planta ela dá tipo um rabo de burro. Ela cresce igual um rabo de burro, assim. Tem gente que chama de rabo de burro mesmo, que ela cresce na plantação. E tem gente que vai fazendo as roças e tal, e ela vai nascendo no meio das plantas. Então o que acontece, cara? Vai lá, mano, pega essa espontânea que tá enchendo o saco do cara lá e usa. Pega o lírio do brejo, igual eu te falei, que dá de abundância e vai nascendo sozinho, e usa. Pega essas coisas que o cara tem ali, que tá dando dor de cabeça para ele, e usa. Vai num cara que produz peixe lá, em vez de você querer que ele tenha almão, isso, aquilo, aquele outro, fala para ele, meu, o que você tem? O cara vai falar, cara, eu tô pegando aqui os peixes que me sobra, tô secando ele, tô salgando. É um mix de peixe seco. Cara, você é chefe de cozinha, irmão, se vira, faz uma coisa com esse mix de peixe seco. Eu acho que o caminho é esse, não a gente trazer demanda pro produtor, é a gente ver qual é o que ele quer, a gente matar no peito e se virar, mano. Mas eu acho que o caminho é o... Uma coisa você tem que se comprometer. Quando você vier para São Paulo, vou te levar lá para a chácara para você analisar o que tem lá, porque eu sei algumas coisas, tá? Porque eu venho, né? Meu pai é pernambucano, foi de roça, né? Então ele consegue ver bastante coisa, né? Minha sogra também, pernambucana de roça, já que mora lá, sabe bem, né? Como que são as coisas ali. Minha namorada é bem estudiosa, então tem muita coisa que ela manja e outras coisas que eu entendo. Porém, acredito eu que tem muita coisa que passa pela cegueira botânica. Tem muita coisa ali que pra gente falar, esse matinho, às vezes um cara, né, com a sua experiência e sua expertise vai olhar e falar, matinho, uma porra, cara, você tá aqui com o tesouro, mas topa, você vier pra São Paulo a gente combina? Topa, onde você falou é Atibaia? Atibaia, cara. Ali, eu vou passar no José direto, é mais perto ali, a gente pode marcar também, minha família é de lá. Vamos marcar. Aí você paga um caldo de cana lá na volta e eu te pago uma pescaria lá no pesqueiro bom que tem lá. Matou, já era. Morreu. Essa é a fita. Cara, como você falou antes, né? Se a gente começar a entrar nesse assunto, são 50 podcasts que a gente vai fazer. É um assunto que eu bato na tecla. E também, até para fechar esse de punks e biomas, queria te fazer essa pergunta para ver também o seu posicionamento, né? Das pessoas que lê um artigo escrito por outro bartender e toma aquilo como verdade. Aquilo que a gente está falando, de sair replicando. O quão isso é perigoso dentro das punks, né? Porque tem muita coisa que você falou. O cipó, legal, é aromático, porém você não pode fazer um xarope, que senão você torna algo tóxico. Estão fazendo muita merda por aí? Você já pegou muita gente querendo envenenar cliente? Pode dar alguns exemplos aí pra gente rir um pouco?
Cara, tem algumas coisas, né, que vêm das punks, cara. Na verdade, no caminho agora que eu tenho passado, eu nunca vi a galera fazendo muita doideira. Eu vi um cara na banca, na verdade, vendo uma planta que era venenosa, e ele sabia que era venenosa, mas ele deixou porque ele achava bonita. Daí eu perguntei pra ele, falei, mas isso aqui não é venenoso. Ele falou, mas eu não tô vendendo, eu tô deixando de decoração. Falei, cara, mas você deixa uma coisa de decoração do lado das outras, passa alguém aqui, olha e fala, pô, isso é comestível, eu tenho em casa isso aqui, pô, sabe? Lógico que isso daí também é problema da pessoa, porque assim, tem isso também, tem coisa que é comestível, a flor, a fruta, mas a flor não é igual a Maria Pretinha, né, que tem o um nome popular, ela, quando ela é verde, ela é da família do tomate, mas quando ela é verde, ela é tóxica, quando ela tá madura, não. Então tem esses cuidados, né? Eu acho que é o seguinte, primeiro, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões de punks, quem quer mexer, de ler. O Merlin, né, que é um... Merlin também é muito foda e a gente fala muito sobre isso. Esses dias eu até postei umas flores aí e daí a gente falou assim, cara, tem muitas daquelas flores ali que a gente não consumiria, mas a galera não diz que é tóxica, talvez não pela quantidade, talvez... E tem, tipo, por exemplo, por exemplo, eu uso no meu drink a trapoeraba roxa para decoração. Trapoeraba roxa, ela não é tóxica, né? Então, assim, alguém que tem uma ação, por exemplo, o oxalato, ele vai ser tóxico, tipo, por exemplo, em alguns tipos de, se você pegar, por exemplo, uma taioba que não é a certa. Mas, por exemplo, uma quantidade, tem gente que vai comer a taioba, mesmo certa, refogada, que ela vai ter um pouco de oxalato, mas ela tem tanto alergia a esse oxalato que vai pegar na pessoa, outras não. Então, a trapoeraba roxa pode acontecer isso e ela também tem não sei como é que eu vou te dizer o nome científico certo, mas ele tem como se fosse um antinutriente dentro dela. E quando você consome ela, ela faz com que você não absorva o nutriente dos outros alimentos. Então não é uma coisa que você vai conseguir, não é o ideal você comer uma salada. Mas no drink que você vai botar de decoração, a pessoa vai comer, não vai passar mal, não tem problema. Então é você entendendo essas coisas, né? Entendendo também que, por exemplo, a gente vai fazer uma caminhada, né? São coisas que cada vez eu vou aprendendo no contato que eu vou fazendo com o Jorge, nas caminhadas que ele faz e tal. Por exemplo, ensinar as pessoas o que é provar e o que é comer, né? Então, por exemplo, você tá, né, tipo, pô, você tem aqui uma folha, vamos dizer, você pode comer ela inteira, mas porque você pode comer isso aqui, cara, você nunca comeu. Por exemplo, tem gente que vai ter alergia a agrião, rúcula, alface, cebola, alho, sei lá. Então, mano, prova, você pode ter alergia àquilo, né? Então, tipo assim, e tem muitas coisas que são assim também, e é aprendendo realmente ali a morfologia da planta, tipo, às vezes tem uma folha que é muito parecida, mas você vai ver, com a da taioba acontece muito isso, né? Tem muitas folhas que parecem a da taioba, mas a da taioba ela tem um risquinho dentro da folha, ela tem uma ponta que parece um coração, ela tem, então ela vai ter algumas diferenças. Então, saber isso, procurar tipo assim uma fonte que seja confiável. Depois que essa fonte for confiável, lê mais de uma vez, tenta ver mais de um, né? Por exemplo, tem uma flor aqui que é a boca de lobo, que tem gente que fala que ela é tóxica, tem gente que fala que não. Então, na dúvida, eu prefiro não usar, tipo, sabe? Então, eu acho que é bom olhar, né? E a gente tem, e daí é isso, tem muita coisa que a gente consegue usar, tem coisas ainda de Mata Atlântica que a gente ainda desconhece, então por isso que a gente está, né, com essa ideia também de ter a casa do Barbu, porque a casa que a gente vai criar do Barbu não é só para coquetelaria, então, por exemplo, a Thaís, ela é artista, né, manda muito bem nas artes ali, em vários tipos de artes diferentes, então a nossa ideia é fazer algumas pinturas na casa usando terras com texturas diferentes, cores diferentes, usar talvez plantas diferentes para conseguir tinturas e às vezes tingir essas terras. Então a gente quer que essa casa do Barbu seja uma casa laboratório. Então, por exemplo, cara, quem que vai colar lá? Um micologista para falar sobre fungos. Se for colar um artista, se vai colar um bartender, um construtor, um bioconstrutor.
Então, para a gente ter esses debates, e daí a gente quer também, a cada vez mais, tentar, tipo, não, a gente não é contra a academia, né? Mas a gente, eu sou criado no conhecimento popular, né? Eu não sou formado eu fiz um pouco de gastronomia, mas não sou formado em nada. Em coquetelaria eu fiz alguns cursos, mas vou ser sincero que eu fiz poucos cursos. Eu acho que fiz 4 ou 3 cursos. A maioria das coisas que eu aprendi na coquetelaria, eu aprendi molhando a barriga no bar mesmo e enchendo o saco de produtor. Então, eu quero continuar essa linha de conhecimento, mas não tenho desejo de fazer uma faculdade. Mas eu acho que as pessoas que têm esse conhecimento acadêmico, eu não sou contra conhecimento acadêmico, pelo contrário, eu acho muito massa, não tive acesso, se tivesse, gostaria de ter feito. Mas as pessoas que hoje não é o que eu busco para minha vida, porque eu ia ter que parar muita coisa, mas eu tento unir essas pessoas com o conhecimento que a gente tem hoje, unir uma pessoa que está numa faculdade que talvez pode ter um equipamento lá para fazer uns testes de alguns ingredientes para a gente, para saber se é tóxico, não é, qual é o uso. Então a gente quer fazer isso, está usando esse meio. Hoje, para mim, eu vejo que os ingredientes da Mata Atlântica, e não só de Mata Atlântica, mas essa paixão por plantas e tal é uma coisa que hoje guia a minha vida, né? Então hoje eu quero trabalhar em cima disso. Pode ser continuando em bar, pode ser como sócio educador, pode ser com o que aparecer na minha vida, mas eu acho que hoje é o que guia a minha vida, é isso, né? Então, cada vez mais eu quero buscar esses conhecimentos, aprender, e daí eu acho que a galera que quer aprender com isso tem que ser isso, sabe? Tem que saber pesquisar, pesquisar em livros e tal, mas como você falou, por exemplo, do seu sogro, sua sogra, né? Eu acho que muitas vezes a gente acha que, por exemplo, cara, por exemplo, porra, eu queria ter uma pessoa que é referência de punks, assim. Hoje eu tenho o Jorge muito próximo a mim, que a gente virou amigos e tal. Inclusive essa casa que eu tô alugando é a casa a mãe da mãe dele lá em Paraty, e ele é um cara super aberto, massa e tal. Mas, assim, antes de eu conhecer o Jorge, eu já estava nesse caminho do aprendizado e, cara, que era o quê? Eu ia de bike até o cara no pé da serra que vendia fruta e conversava com ele. Eu ia num produtor, eu ia na moça da feira. E depois eu até fui me aprendendo a me comunicar com essa galera, porque, assim, o que acontece? Eu via que às vezes eles não entendiam o que eu estava procurando. No começo da minha procura, eu chegava para o produtor e falava, cara, eu quero usar alguns ingredientes para coquetel, quero saber o que você tem de diferente aí, de massa, de legal. Eu, cara, a gente não tem nada, só tem as coisas normal aqui mesmo. Eu falava, mano, mas vocês não têm cambuci? Ah, tenho, cambuci tem, dá de monte aí. Eu não tenho vaia? Ah, não tem, não é a época, mas quando tem, perde. Ah, tu tem grubichama? Pô, tem muito. Mas o que você quer fazer com essas coisas? Porque a galera, no geral, não tinha um olhar para isso. Eles sabiam que é bom, que é gostoso, eles comem ali, mas da mesma forma que se a gente for ver, sempre foi consumido pelos tupinambás e pelos povos antigos, que é consumir fruta caminhando, comendo, tal, né? Daí quando você apresentava aquilo para eles, que eu estava buscando como aquilo como um valor de coisa para ter em restaurante e tal, para eles achavam diferente, porque eles achavam que a gente queria ter uma coisa tipo igual isso. Cuibarbo, pitaia, mirtilo. São as coisas que sempre o chefe de cozinha, os bartenders, a galera sempre deu valor, e a comunidade no geral, em coisa que era de fora. Quando eu estava procurando o que era dali, para eles achavam tão normal que eles não viam isso. Então eu comecei a depois entender quais são as plantas, o que eu buscava, e daí eu fui conhecendo, daí depois esses caras vinham e falavam, ah, menina, você já viu aquilo lá que é tal, assim, assim, assim? Chega aí, prova isso. E daí eles começaram a entender qual que era a minha busca. E eu entender e me comunicar com eles, entender o que eles precisavam, entender. E daí é isso, cara, é um processo, assim, tipo, não é um dia que você vai passar ali com o produtor, não é, sabe? Então, e também para a galera ganhar sua confiança, porque a galera é muito pé atrás com muita coisa, porque quantos caras que já chegaram lá querendo vender ideia para eles e depois não volta mais e tal, eles têm os motivos deles também de ser pé atrás e tal, né? Então, isso é você exercer a troca cultural, né, cara, e a hospitalidade na sua essência, né? Porque a hospitalidade nada mais é do que a troca cultural e respeito máximo, né, à cultura do outro. Não adianta você trocar, fazer a troca cultural impondo, né? Como você vê muito por aí, a clássico turista, né? Chega lá, quer tirar foto de um cara, o cara tá na rua lá, chega o turista com a máquina. Isso não é uma troca cultural respeitosa, sim você conversar, mostrar a sua ignorância, né? Expor a sua ignorância e o seu conhecimento
na mesma medida aí. Eu acho que essa aqui... Cara, assim, se a gente continuar falando, velho, a gente vai varar a madrugada, esse é fato. Pra quem não sabe, a gente já passa de meia-noite aqui, né? Cara, eu vou ter que me despedir. Eu sei que tá todo mundo nessa hora meio, que tá ouvindo, falando assim, velho. Por quê? Eu não tô falando mal dos outros convidados, tá bom, gente? É que, assim, o Caio Bonô trouxe pra gente, assim, um conhecimento extremamente necessário e extremamente raro, né, na nossa área. Não é todo mundo que tem esse conhecimento, não. O que a gente vê é a pessoa que fala que foi e começa a pegar o microfone e falar de coisas que não entende. Já é mais do que certo, tá, que você vai voltar mais vezes pra cá, cara. Não quero saber. Se você não gostou, você vai vir a contragosto. A gente tá querendo fazer um só de punk pesado com Merlin, com a Maria Bento, ela quer falar disso aí também. Você tá no Legal. bolo, velho. Eu não quero só se vira. Procura sua agenda aí. Legal. Inclusive tem cara, uma vez a gente fez um com o Marco, juntou toda a galera dos biomas, né? E daí tinha uma pergunta que era o Marco ia fazer, ia estar eu, o Ivens, e daí ele ia fazer pergunta para para rebater a pergunta do outro. E daí ele ia fazer uma pergunta para o Ivens, que era o que o Ivens acha da galera consumir açaí aqui no Sudeste. E era eu que ia depois responder depois da resposta do Ivens. Então, se você quiser anotar chamar o Ivens para a gente ter essa resposta aí, que eu tô louco para escutar o que ele vai falar e louco para responder. Não, depois você me passa o contato de todo mundo aí, cara. Mas foi quem? O Marco Della Roche que teve essa ideia? Só que daí teve várias perguntas, o negócio foi se alongando e não chegamos nessa aí, cara. E a gente tinha algumas. Ele não deixou o negócio quadrado, mas tinha algumas coisas que a gente sabia que talvez fosse rolar. E essa era uma que ia rolar e acabou não rolando pelo tempo. E era uma coisa que eu adoraria ver o Ivens respondendo essa aí. Para ser justo, eu vou convidar não só você, o Ivens, e também o Marco, né? Porque ele... Assim, o Marco, tá? Máximo respeito a ele. Muita coisa que a gente pensa em termos de informação e comunicação, ele já fez. Primeiro, até o nosso podcast, o nosso diferencial foi a constância, né? A gente está com mais de 50 episódios, então a gente fez um planejamento, eu, o Sérgio e outra galera que já participou. Até hoje está eu aqui, então teve todo um planejamento. O Marco foi um dos caras que topou participar logo de cara, um cara incrível. A gente tem uma relação bem interessante dele me dar umas dicas, né? Me dar algumas coisas e eu explicar para ele também como funciona o meu método, né? Por eu não fazer parte dessa bolhazinha dos bartenders aqui de São Paulo, às vezes a galera acha que você tá meio perdido no que tá fazendo, sabe? Quando a galera fala, deixa eu dar um toque para você, eu falo, relaxa, eu sei pra onde eu tô indo. Mas assim, vou chamar o Marco, tá? Nessa aí, o Ivens, espero que dê certo, né? Pra gente matar esse assunto do açaí de uma vez por todas. Caio, tem mais alguma coisa que você quer falar aí antes de despedir? Pô, primeiro já vou agradecer sua presença. Puta, cara incrível que você é. Eu sinto que se você não morasse em Ubatuba, eu ia te visitar direto, né? Quem ouviu o podcast todo sabe que eu tô com problemas em Ubatuba. Mas, cara, você é o cara que eu vou te receber de braços abertos aqui e prepara a orelha, viu, Fica? Eu vou perguntar, viu? Eu aluguei uma casa em Paraty agora, pô. A casa do Barbu vai ser em Paraty. Aí eu tô dentro. Já passou de visa, tá suave? Tá tranquilão. Quando que você vai estar lá? Quando que você vai estar lá? Agora eu tô direto reformando a casa, indo, mas quando você for, você me avisa antes, a gente marca, pô. Não, demorou. Eu já tô com vontade de conhecer, acho bonito, já vi as fotos e vou, é certeza. Tô dando minha palavra aí. E aí, dá seu recado final aí pra galera que te ouve. Gente, obrigado. Deixar aí o Caio Bonô dar o recado final dele. E, cara, que episódio incrível. Não vou nem dormir hoje. Na verdade, eu só quero agradecer, pô. Já tava um tempo para trocar essa ideia com você. Acho massa. Acho, cara, que o meu recado principal agora, pelo que eu tô vendo muita coisa assim, se for para mim deixar um recado, é isso. Participei do festival sobre Mata Atlântica a última vez, fiquei meio triste, porque tinha muita chefe famoso que nem trabalha tanto com Mata Atlântica e tomou espaço de pessoas que realmente fazem um trabalho de Mata Atlântica. E eu acho que para essas pessoas que não trabalham com Mata Atlântica, não trabalham com a Amazônia, não trabalham com essas coisas, não se meter a fazer um trabalho que não é seu, você não faz, porque você está atropelando o trabalho de pessoas que fazem, e principalmente
não acreditando esse trabalho, que normalmente esse trabalho que eu faço hoje, não é um trabalho que eu criei, é simplesmente coisas que eu estou aprendendo com as comunidades tradicionais. Então, assim, a gente tem que sempre estar acreditando essas pessoas e, de alguma forma, tentar entregar também de volta para eles, sabe? Seja de uma forma financeira, seja, tipo, a gente oferecendo o nosso trabalho de alguma outra forma, e ou valorizando, ou protegendo, protegendo que eu digo participando das lutas, das causas, né? Dando inteirado a tudo ali, né? Então, assim, eu acho que é aquela ideia que o Tony Arion sempre diz dos campeonatos de não ser pilantra, funciona para o resto da coquetelaria também. Não seja pilantra em palestra, não queira tomar assunto que não é seu, porque muitas vezes é isso, meu. Aprenda coisa que você quer aprender, ou se é um tema que você acha interessante, aprenda minimamente, e se você não ser tão bom, pelo menos, tipo assim, eu posso falar assim, eu não manjo pra caramba de Amazônia, mas assim, o que eu manjo é usar ingredientes amazônicos que eu tenho disponibilidade em São Paulo e uso assim. E é isso que é o meu conhecimento limitado e quero aprender mais. Mostre o conhecimento que você tem mesmo sem querer enfeitar o pavão, tá ligado? Eu acho que a ideia principal é essa. E daí a gente tentar cada vez mais usar os ingredientes da Mata Atlântica na nossa coquetelaria de forma responsável, como eu falei. Estou aberto aí se alguém quiser dica, trocar ideia, para a gente falar sobre produtores, alguma coisa assim, precisar de algum telefone de produtor em São Paulo, que eu puder ajudar. E é isso. Quem quiser aí me chamar para dar rolês pelo Brasil, conhecer outros biomas e falar de Mata Atlântica, estou dentro. Maravilha. Nem mais nem menos, Caio Bonon para vocês.